tomei um avião para estar junto com vocês, porque considero que esse movimento é muito importante, por duas razões. Uma, a questão da previdência, que tem a ver com aposentadoria, mas tem a ver também com seguridade social, tem a ver com assistência social, uma série de coisas. É um assunto que precisa ser devolvido à inteligência do nosso povo. E também é muito importante que a gente tem hoje uma crise política no Brasil que está tomando contornos de tragédia. E essa crise política, boa parte dela, não é só a corrupção que nos envergonha a todos, não é só a mentira, não é de dizer uma coisa quando precisa de voto e fazer o oposto quando está no poder, mas é também a ausência. É a ideia de que político só aparece de 4 em 4 anos quando está precisando do voto e não volta mais para discutir as coisas com a população. Portanto, o PDT, e isso é minha velha prática, tanto que eu estou aí na luta, né, há muitos anos, nunca perdi uma eleição no lugar que me conhece, meus defeitos, alguma qualidade que eu possa ter, nunca respondi por nenhum mal feito, eu posso andar de cabeça erguida, mas basicamente eu resolvi, para compensar a minha angústia com o que eu estou vendo acontecer no Brasil, organizar junto com o PDT, o meu partido, esses seminários populares sobre a Previdência Social. Por quê? Previdência Social, como eu estava dizendo, no Brasil, ficou uma coisa tão distante, o benefício eventual, que a população hoje não presta muita atenção no assunto. Mas esse é um assunto muito grave, porque ele não diz só da aposentadoria dos nossos pais e dos nossos avós. Diz também, por exemplo, do auxílio-desemprego. Diz também, por exemplo, que Deus o livre de você ter um chefe de família preso, e hoje em dia a tragédia da violência está aí campeando, o auxílio para a família continuar sustentando as crianças se a pessoa for presa. Diz de uma tragédia de um operário que cai do andaime e fica eventualmente inválido. Tudo isso envolve a Previdência e a Seguridade Social. E esse é um assunto que a gente tem que ajudar o povo a entender, porque ele não pode ser resolvido dentro de gabinete com ar-condicionado em Brasília. E eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou falar o mínimo possível, e nós vamos abrir o microfone para que as pessoas possam perguntar e no fim a gente ajudar os que estão aqui a ajudarem os que não puderam vir, para entender que nós precisamos entrar em contato com os deputados, com os senadores. Nesse primeiro momento é muito importante fazer isso respeitosamente, é um tom de apelo, é um tom de pedido, porque eu digo a vocês, o assunto é tão complicado que boa parte dos deputados sequer teve tempo para ver o tamanho do problema. Só para vocês terem uma ideia, essa reforma que o Bolsonaro propôs tem 66 páginas. Vocês imaginam, é como se fosse um livro de 66 páginas. Mexe desde a idade do juiz até o benefício de prestação continuada, que é o lado mais frágil, que é o cidadão, uma cidadã idoso com mais de 65 anos, que não tem condição de contribuir, que não tinha mais emprego, que está doente e que depende exclusivamente desse benefício para comprar o remédio e comer. Só para vocês terem uma ideia, para começar aqui a minha zanga, eles estão reduzindo isso de um salário mínimo para R$400. Ou seja, a crueldade de obrigar um cidadão ou cidadã já idoso, já inválido, já com dificuldade de saúde, a ter que escolher de comer ou comprar os remédios. Nós não podemos deixar isso acontecer em Brasília impunemente. E todos os deputados, 100% deles, os 513, ontem, anteontem, ano passado, tiveram por aqui pedindo o voto do povo. Portanto, é preciso que eles se lembrem na hora de votar, que eles não estão lá para votar para atender interesse de banqueiro, que eles não estão lá para entender interesse de poderoso, que eles não estão lá para botar dinheiro no bolso, eles estão lá para representar as pessoas. Portanto, agora, esse é o sentido desse movimento, é necessário que cada um de nós se lembre do deputado em quem votou e procure fazer chegar a ele um apelo respeitoso. Meu companheiro, meu amigo, votei em você e tem aí esse assunto da Previdência, nós estamos preocupados, queremos que você nos ajude e vote contra essa perversão e não que a gente não aceite discutir a Previdência. E aqui começa para terminar, né, a minha fala. A Previdência Social tem algumas coisas que a gente vê na televisão e todo o lado rico do Brasil, à custa de muita grana,
está falando a favor da Previdência. E eles estão dizendo que, quase como uma faca no pescoço, que ou a gente muda a Previdência, ou o Brasil vai virar uma Venezuela, vai para o buraco. E, por outro lado, eles dizem que se a gente não mudar a Previdência, o Brasil vai virar uma Venezuela. E que, se mudar, os empregos vão surgir em cascata, etc, etc. Isso tudo é mentira. Quer dizer que não é um problema a Previdência? Não. Nós do PDT entramos no assunto com muita seriedade. E nós queremos fazer isso de maneira a achar o caminho correto. Então, veja bem, temos que discutir a Previdência? Temos. Por quê? Porque o mundo inteiro está precisando discutir e nós no Brasil também precisamos discutir. Isso é simples de entender. 90% das pessoas da Previdência são operários da construção civil, agricultores, comerciários, industriários, ou seja, os trabalhadores normais de todas as atividades que trabalham no comércio, na indústria, na agricultura, no serviço, etc. Estes 90%, eles estão no que eles chamam aí na televisão e tal de regime geral da Previdência. Como é que funciona o regime geral da Previdência? Funciona naquilo que eles chamam de sistema de repartição. Todo mundo sabe o que a palavra repartição quer dizer, né? A gente está traduzindo isso para as outras pessoas que, eventualmente, não têm a mesma condição que vocês têm. Repartição é aquilo que a gente pode fazer em casa de dia. Chegou um pão, tem 3 crianças, o marido ou a mulher, reparte o pão, né, em 5 pedaços. Um pedaço para cada menino e um pedaço para o marido e um pedaço para a mulher. Isso é repartição. Mal comparando, o sistema do regime geral da Previdência dos Trabalhadores é um sistema de repartição, em que a gente contribui, o trabalhador contribui, dependendo do salário, de 8% a 11% do salário dele. Portanto, a primeira grande contribuição é o próprio trabalhador que bota esse dinheiro num bolo, que o governo toma conta, mas esse bolo é da Previdência. Os patrões são obrigados a pagar 20% da folha de pagamento. Então, cada trabalhador, dependendo do salário, paga de 8 a 11 de cada 100 reais que ganha para o bolo da Previdência. E os empresários, os patrões, é muito importante vocês saberem disso, porque eles estão querendo tirar a contribuição dos patrões. Aí você já começa a entender por que os ricos estão tão assim, interessados nessa Previdência. É porque, no limite, eles acabam com a contribuição dos empresários. Então, a contribuição patronal são 20% do valor da folha de pagamento. Bota esses dois dinheiros junto, do trabalhador e do patrão, faz um bolo e reparte, em que o trabalhador que está ocupado hoje bota no bolo para pagar o aposentado que não pode trabalhar mais hoje ou amanhã. Isso é o regime de repartição. Como é que ele funciona? Ora, ele só funciona bem na condição de nós termos muita gente ocupada contribuindo com um tantinho, para pouco aposentado recebendo por pouco tempo o tantão todo. Eu repito, como é que funciona o sistema de repartição? Funciona se a gente tem muito mais gente trabalhando, contribuindo com 8% a 11%, do que gente recebendo. Porque se eu contribuo com 8% e eu recebo 100%, evidentemente que eu tenho que ter mais gente ocupada, portanto eu tenho que ter muita gente nova, trabalhando com carteira assinada, e o aposentado tem que ser um aposentado para cada, vamos dizer, 10 trabalhadores, e que não vivam muito tempo, para ele não ter que receber os 100% da aposentadoria durante muitos anos. Esse é o sistema de repartição. O que está acontecendo no mundo e no Brasil? Por isso que a gente precisa discutir a Previdência, para não ficar parecendo que a gente quer que o governo se lasque, e quanto pior, melhor, porque tem muito político que quer ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Mas nesse caso, o palhaço somos nós, a população brasileira. Então nós precisamos discutir o problema e para ter razão, para não aceitar a resposta que eles estão dando e oferecer outra resposta correta, justa, no lugar do que nós estamos condenando, dizendo que está errado. Isso é o que nós estamos querendo fazer, nós do PDT. Então repare, quando esse sistema no Brasil foi organizado, nós tínhamos isso que eu falei, uma sociedade muito jovem e com muito emprego. Então tinha 7 trabalhadores ocupados, pagando durante muito tempo para financiar o aposento de um brasileiro que não durava 60 anos. Ali nos anos 70, 80, a gente vivia na média até 60 anos. Uma série de coisas mudou. Começaram a meter as máquinas,
os computadores, os robôs nas indústrias, por exemplo, e o emprego foi começando a perder condição. A sociedade brasileira, graças a uma crise que se arrasta desde os anos 80, é uma sociedade que praticamente está com medo de ter filho. E ao ter medo de ter filho, o que está acontecendo hoje? Cada casal hoje está tendo menos de 2 filhos na média. Ou seja, não demora, o Brasil vai começar a diminuir a população, diminuir os novos e aumentar a quantidade de gente idosa. Por isso que a questão da Previdência passa a ser ainda mais grave e um assunto da juventude de hoje. Não pode achar que isso é assunto só dos velhos, dos nossos pais, dos nossos avós, o que já seria razão muito grande para a gente entrar no assunto. Mas tem a ver com todos os jovens e com a forma com que o país organiza a sua poupança. Pois bem, hoje o Brasil está com menos de 2 trabalhadores ocupados para financiar o aposento, que já passa dos 73 anos a idade da média. Portanto, o sistema foi perdendo condição. Aí aloprou o desemprego, todo mundo sabe, o Brasil está vivendo a maior quantidade de desempregados da história, aumentou a informalidade com essa brutalidade dessa reforma trabalhista que eles fizeram, só serviu para uma coisa: legalizar a esculhambação da exploração do trabalho sem carteira assinada, sem proteção, o trabalho intermitente. O fato é que toda essa montanha de trabalhadores, passa de 40 milhões de brasileiros, não estão mais contribuindo para a Previdência. Resultado, o sistema trincou. Se você tem pouca gente com carteira assinada contribuindo e cada vez mais gente precisando receber a aposentadoria e vivendo mais tempo, o sistema trincou. Mas ele não trincou ontem. Ele vem trincando desde os anos 80, 90. E aí o governo foi inventando alguns penduricalhos. Tirou só do financiamento dos trabalhadores e dos empresários, dos patrões, e começou a criar algumas ferramentas por lei para ajudar a financiar a Previdência. Então tem lá um negócio que aí não precisa ninguém decorar, mas é só para a gente saber que tem outras fontes de dinheiro que não são o dinheiro, vamos dizer, dos trabalhadores e dos empresários. Chama PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Sabe as loterias? A lote que deu 270 milhões, a cena, deu 270 milhões na semana passada. Uma parte do dinheiro que a Caixa Econômica arrecada das loterias, também por lei é obrigado a entrar para o financiamento da Previdência. Tudo isso é importante a gente saber. Por quê? Porque quando a gente soma o dinheiro que os trabalhadores botam no bolo, o dinheiro que os empresários botam no bolo, o dinheiro que a lei, pelo PIS, pelo COFINS, pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da loteria, bota no bolo, quando a gente junta esse dinheiro todo e reparte com os aposentados de hoje, estão faltando 50 bilhões de reais por ano. E aqui começa a mentira. O governo diz que falta 180 bilhões de reais por ano. Tem deles que a LOP ainda diz que falta 200 bilhões de reais por ano. Como é que o governo tem coragem de mentir desse jeito? A gente vai saber o que é, e eu vou ajudar, isso é o que nós queremos fazer, embora pareça um assunto técnico, é um assunto da gente, é o nosso bolo que vai ser repartido. E é um bolo que foi criado para ser repartido com a Seguridade Social, com os aposentados. O que é que faz o governo? Desde o Fernando Henrique, a mesma coisa com Lula, com a Dilma piorou, com Michel Temer piorou e com Bolsonaro continua igual. Eles meteram uma lei na Constituição, que é uma lei importante, que só pode ser mudada com 308 votos, determinando que um de cada 100 reais, um de cada 3 reais que o bolo da Previdência tem, eles tiram para entregar para os bancos, para pagar a dívida pública. Um negócio que a gente não quer que a gente saiba o que eles chamam de DRU. DRU, que diabo é DRU? Desvinculação de receita da União. Ou seja, se a gente pegar todo o dinheiro que a lei manda que seja para pagar a Seguridade Social, falta só 50 bilhões, eu digo só porque, do seu ponto de vista do dinheiro da nação, é muito pouca coisa. Falta 50 bilhões por ano. Mas quando eles escapam um de cada 3 reais da Previdência e joga para os bancos, aí o buraco vira isso que o governo fala. Ou seja, o governo tira o dinheiro da Previdência e depois alega que a Previdência tem um buraco de 180 bilhões de reais. E é aqui que está o começo do nó do problema.
Evidentemente, se falta 50 bilhões, alguma coisa nós temos que fazer para consertar isso, porque na medida em que a gente não consertar agora, vai piorando. Só para vocês terem uma ideia, no Japão, passou 110 anos para 1/3 da população do Japão ter mais de 70 anos. No Brasil, a crise é tão pesada em cima do povo, que nós levamos só 40 anos para ter 1/3 da população com mais de 70 anos. Portanto, o problema brasileiro está muito grave por conta da grande crise econômica que entra governo e sai governo, e a gente não consegue resolver, embora tenha solução para isso, e foi o que nós tentamos mostrar durante a campanha. Em cima desse buraco, que o governo diz que é 180, porque tira com uma mão e quer reclamar com a outra, e que a gente reconhece que tem uns 50 bilhões de buraco, você tem uma discussão. E é igual na casa da gente. Como é que a gente resolve o problema se a conta está faltando dinheiro? É simples. Quem pode aumenta o ganho e quem não pode aperta mais o gasto. Não é assim que a gente resolve todo dia em casa? É melhor, se puder melhorar o ganho, fazer uma hora extra, fazer alguma coisa, melhora o ganho. E de qualquer forma aperta o gasto. É assim que se resolve na Previdência, que é basicamente o bolo que financia todos nós, a sociedade mais pobre especialmente. Como é que eles estão fazendo? Estão aumentando o ganho? Não estão aumentando o ganho. E aqui você começa a distinção entre a nossa crítica à proposta do governo e aquilo que nós imaginamos. Por exemplo, se falta 50 bilhões por ano, eu vou achar aqui logo 3 lugares aonde eu pego os 50 bilhões com a sobra, sem mexer no pobre. Por exemplo, o mundo inteiro cobra imposto sobre os lucros e dividendos das grandes empresas. Só o Brasil e um minúsculo país do leste da Europa chamado Estônia não cobram esse imposto. Se o Brasil cobrasse, dava para nós arrecadar 70 bilhões de reais por ano. Sabe o buraco de 50? Subiu e ainda sobra 20. Lá vai a primeira solução. Não é essa que eles fizeram para aumentar o ganho, em cima de quem pode mais. E que o mundo inteiro faz. Não é um negócio que a gente ia inventar aqui para fazer. Tem mais outra solução. Todo ano, o trabalhador mais pobre, todo dia, não é todo ano, o trabalhador mais pobre, quando passa numa farmácia e compra um remédio para o filho, 27 de cada 100 reais que ele gastou ali é imposto que ele nem sabe que está pagando. Assina a comida, assina a energia elétrica, quando ele faz uma ligação do celular, mesmo pré-pago, 27, 30%, ou seja, 30 reais de cada 100 reais da conta do celular é imposto. O pobre, a classe média passou a ganhar de R$ 2.050 reais por mês, já morre com 15% de imposto de renda. R$ 2.059 por mês, já morre ali. Pois bem, enquanto o povão não tem como escapar e paga o imposto, às vezes sem saber, porque está dentro do preço da conta da energia, da conta da água, da conta do celular, os ricos no Brasil conseguiram, durante esses anos todos, 384 bilhões de reais de isenção de imposto, de dispensa do imposto. Aquela história, devo, não nego, mas o governo me dispensou de pagar. Então o pobre, a classe média, não tem como escapar, mas meia dúzia de privilegiados tem por ano dispensa de imposto de 384 bilhões. Se a gente tirar 20%, deixar 300 bilhões de dispensa de imposto, para incentivar investimento, para ele, aquilo, tudo bem. Sobra 84 que a gente podia fazer, com um buraco de 50, já sumiu de novo. Se a gente fizer os dois, já tem 80 mais 70, 150 bilhões para resolver o déficit primário assim, ó. Enquanto a conversa que o país está indo para o Brejo, para a Venezuela, está aí a solução. E você tem outras alternativas, eu não vou cansar vocês. O que é que faz o governo? E aqui começa a nossa questão mais concreta para terminar e ouvir as perguntas. O governo resolve, ao invés de melhorar o ganho, o governo resolve cortar a despesa. Tudo bem, é um caminho também. É um caminho. Cortar a despesa, muitas vezes, é um sacrifício necessário. Nós não somos demagogos, não estamos com conversa mole. Governar é um ato de fazer escolhas. Onde é que eles estão cortando? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, sem desmerecer ninguém. Sem desmerecer ninguém. Mas são números. Vamos ver se é justo você pegar o benefício de um cidadão idoso, doente,
tirar de um salário mínimo, que é 900 e poucos reais, para 400. Enquanto isso, a aposentadoria dos militares, dos generais, se aposenta por 55 anos, 99% se aposenta por 55 anos de idade. Cada um aqui vai ter que se aposentar, se depender do governo do Bolsonaro, com 65 anos, mais 40 anos de contribuição. O que quer dizer que praticamente ninguém vai mais se aposentar no Brasil, essa é a grande crueldade. E os generais com 55. A contribuição dos generais eles aumentaram, passaram para 10,5%. Não é os 11% do trabalhador normal, o 8% do trabalhador mais pobre, é 10,5%. Mas na hora que ele, com essa mão, fez isso, com a outra mão ele pegou o salário do general, que era 22 mil reais por mês, e passou para 30. Compreende? Então aumentou a contribuição, mas o valor da contribuição, mais do que ele, foi devolvido no aumento que foi dado agora, junto com a reforma da Previdência. Isso é justo? Não é questão que eu não tenho nada contra militar, nós temos o maior respeito por eles. Mas vamos lá, a conta é a seguinte: sabe os 50 bilhões de buraco? Lá se vai aqui um número para vocês. Os militares custam 47 bilhões de reais por ano no Brasil e contribuem com 3. Portanto, o rombo na conta só da aposentadoria dos militares é de 44 bilhões dos 50. Não mexeram nisso. Pelo contrário, continua exatamente do mesmo jeito. E onde é que eles vão buscar? Eles pegaram e de cada 100 reais dessa reforma que está proposta, 75 vão tirar do lombo de quem ganha até R$ 2.154 por mês. Entenderam como é que está a injustiça? Então tem um buraco, eles vão deixar a DRU valendo, levando o dinheiro da Previdência para o sistema financeiro, para os bancos, que era o comércio quebrando, a indústria quebrando, o serviço quebrando, a agricultura em dificuldade, e os bancos no Brasil só o lucro maior do mundo, maior entrando, saindo e tal, por causa do dinheiro público que está indo todo para lá. Então eu vou repetir o número para vocês. 750 reais de cada R$1.000 que eles vão economizar com esta reforma cretina, criminosa do povo do Bolsonaro, vem nas costas de diminuir benefícios daqueles que ganham até R$ 2.154 por mês. Ou seja, menos de 20 em cada R$100 vai ser tirado de quem ganha 2.500 para cima. E aí cai em cima de uma outra coisa, eu termino, que é a aposentadoria especial. Essa é a aposentadoria do servidor público, do servidor da União Federal, exceto os militares, do servidor dos estados, o Rio de Janeiro, por exemplo, está quebrado, e dos servidores dos municípios. Aqui, o governo federal, ainda com Lula, estabeleceu que o teto da aposentadoria é R$ 5.800 por mês. Acima disso, todo mundo tem que contribuir para um sistema diferente, que não é mais o de repartição, que todo mundo contribui com um bolo e reparte. Agora com um sistema que chamado de capitalização. O que é o sistema de capitalização? Não precisa esticar a conversa. É uma espécie de caderneta de poupança à força. Você não pode, se você tiver uma sobrazinha, que está ficando difícil ter, você pode guardar isso e fazer uma caderneta de poupança. Pois bem, pelo sistema de capitalização, você é obrigado, por lei, se você quer receber uma aposentadoria acima dos R$ 5.800, que é o governo federal, você tem que contribuir, e o patrão também tem que contribuir para fazer uma poupança compulsória, que no futuro o governo garante os 5.800, e essa poupança, a força que você fez por lei, completa a aposentadoria se você quiser ganhar a mais disso. O que é que eles estão propondo nesse setor? Acabar com a contribuição dos patrões. Meu caro deputado, veja bem, se eles estão dizendo que a reforma é para corrigir o buraco, se tirar a contribuição patronal, que é 20% da folha, o buraco é mais de 700 bilhões de reais em 10 anos. É uma incongruência absoluta dessa proposta que está aí, tanto que eu acho que os deputados já perceberam e vão queimar. Aí você tem a injustiça está posta, por isso nós precisamos discutir o assunto, mas você tem a parte de baixo, que eles chamam de parametrização. Eita, palavra estranha. Mas é assim, como é que eu entro na Previdência? Então, assim,
Começa com uma mudança profunda, grave, no critério de idade mínima e tempo de contribuição. Hoje, você pode se aposentar por tempo de serviço. Passou 30 anos contribuindo, ou 35, mulher e homem, você, pouco importa se tem 50 anos, 55, se você começou com 17, inteirou 30 anos, com 47, teoricamente, uma mulher poderia se aposentar no sistema de hoje. Não é que seja privilégio, é que a pessoa começou a trabalhar com 17, eles acabam com isso. Daqui para frente, só vai poder se aposentar quem encontrar duas condições que eles estão impondo. Primeiro, a idade mínima de 62 anos para as mulheres, que hoje é 60. E segundo, a idade de 65 anos para os homens. O que acontece? Não basta ter 62 e 65, você tem também que ter contribuído com 40 anos para ter direito ao aposento integral. Ou seja, se você ganha R$ 1.500 e se aposenta com 65 anos, mas só teve 25 anos de contribuição, você vai perder, na hora da aposentadoria, mais de um terço do valor do salário que você recebia. Portanto, todo mundo que é jovem, que está trabalhando hoje, precisa se interessar por esse assunto e entrar no debate. Por isso que nós do PDT estamos querendo ajudar, porque para nós não adianta só esculhambar em Brasília, jogar pedra, falar mal e volta a dizer, esperar que o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço, porque no caso o palhaço somos nós, a maioria esmagadora do povo mais pobre do Brasil. Então esse parâmetro já é injusto. Vocês pensem bem, tem muita gente aqui descendente de nordestino, vocês pensem bem, é justo que uma mulher do sertão do Nordeste, do fundão da Amazônia, que tem 7 malárias em média nas costas, tem a mesma idade mínima de uma senhora que trabalha no ar-condicionado na praia de Fortaleza? Não dá direito, na minha opinião. Eles fizeram tudo por igual. Depois você tem as aposentadorias especiais, por exemplo, os vigilantes, que hoje em dia talvez seja uma das tarefas mais arriscadas, do jeito que a segurança está, do jeito que a confusão está. Os vigilantes, por conta de insalubridade, de risco de vida derivado da profissão, têm direito à aposentadoria especial. Eles acabam praticamente todos, os enfermeiros, os professores. O professor, por exemplo, que tem 25 anos de contribuição, pode se aposentar hoje. Se ele tiver 24 anos e 9 meses e essa reforma passar, ele vai ter que trabalhar mais 15 anos para ter direito à aposentadoria. Não existe nenhum lugar do planeta Terra que eu estudo e compreendo que obriga um cidadão a dar aula 40 anos, porque isso é uma atividade que cansa, que desgasta, que é insalubre no limite o professor. E aí você vai indo, policial, a mesma coisa, mineiro que trabalha em condição debaixo da terra, correndo o risco de cair uma porra daquela, desculpa a palavra aí, que eu fico indignado quando eu lembro, em cima da cabeça, acaba com tudo isso e fica igualzinho o camarada engravatado que trabalha. Para bem dizer, agora o país esquentou o sangue, Chico Dante, o Bolsonaro, com 33 anos de idade, se aposentou como doido no exército. E agora, entre a eleição e a posse, se aposentou como deputado. E ainda ganha o salário de presidente da República. Isso não é direito. Isso não está correto, porque a pessoa lá de cima tem que dar exemplo. Quem quer sacrifício do povo, às vezes a nação precisa se sacrificar. Mas quem quer pedir sacrifício ao povo tem que começar por si, dando exemplo. E no Brasil nós estamos dando exemplo ao povo. Repare bem, muito obrigado a todos por terem vindo. Desculpe que eu falei demais, mas é essa o debate. Vamos sair daqui com duas tarefas. Uma, lembrar quem é o deputado que a gente votou. Escrever para ele, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, mandar, sei lá, um sinal de fumaça, uma carta. Dizer, meu irmão, não faça um desmantelo desse comigo. Nós temos dois aqui, o Chico D'Angelo e o Paulo Ramos. Esses aqui estão seguros e garantidos, porque são gente que não trai o povo, por isso que são pessoas queridas, respeitadas e muito felizes. Mas eu volto aí, nós do PDT já fechamos questão, mas nós do PDT temos 30 em 500. Então repare bem, nós temos 30 deputados em 500. É preciso que o povo lembre ao deputado, e eu sugiro que nesse momento não seja ainda com revolta, porque ainda tem muito deputado indeciso.
porque eles estão pagando os grandes artistas aí da televisão para falar bem da Previdência, e cada um deles mais rico do que o outro. Não tem nenhum que bote o dinheiro que tem sobrando, mas querem que o povo se ferre a ponto de ficar com R$400 apenas de benefício. Portanto, vai ter uma onda na televisão a favor, e o deputado fica ali, seu agrado poderoso. Se o povo não prestar atenção, eles vão e fazem. Mas se nós começarmos uma grande corrente, humilde, respeitosa, meu irmão, você passou por aqui ano passado, eu lhe dei meu voto de confiança, quero continuar votando em você, mas não faça um destroço desse comigo, com a minha família, com meu pai, com meu avô. Nós ouvimos falar que agora vocês estão tirando 750 de cada R$1.000 de cima do povo mais pobre, mexa com os mais ricos, aumente o imposto sobre lucros e dividendos, porque tem saída. Nós não estamos fazendo de conta que não tem o problema, mas agora nós sabemos onde é que estamos pisando. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é cada um de vocês ajudar ao seu vizinho, à sua comadre, ao seu amigo, ao seu companheiro de culto, ao amigo da feira, enfim, ao movimento estudantil, para a gente ir criando essa onda, porque é a única linguagem que eles respeitam. A única linguagem que eles respeitam é um povo consciente dos seus direitos e que mostre para Brasília que, do jeito que vai, quem votar uma perversidade dessa, não volta mais para Brasília. Porque o povo brasileiro não vai aceitar mais isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu vou tentar responder as perguntas, mas como eu disse a vocês, é tanta coisa, são 66 páginas, que eventualmente eu posso não saber de tudo. Eu já quero antecipadamente me desculpar, mas a pessoa que está me ajudando vai tomar nota do nome e o endereço. Pode ser um WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser um endereço de Google que a gente manda por carta, o que for, mas ninguém vai ficar sem resposta. O que eu puder responder aqui, eu respondo aqui. O que eu não puder, a gente toma nota e responde aí dessa semana. Mais uma vez, obrigado a todos por terem vindo. Obrigado, companheiro Ciro. Vou terminar fazendo uma homenagem a essa mulher extraordinária que eu aprendi a admirar, a respeitar, a querer bem, e que eu espero muito que ela nos lidere na luta para salvar o Rio de Janeiro. Um abraço, Marta Rosa. Essa Marta Rosa. Vamos então agora, só para a gente organizar, está aqui o Hassan. Filminho. Nós antes da fala de vocês, vai ter um pequeno filme explicativo sobre a questão da Previdência, e depois eu só peço a gente ser bem objetivo nas perguntas e não ser repetitivo, senão a gente não dá oportunidade para todo mundo falar. Só para a gente estar cedo, aqui não tem ninguém que vem de ônibus, aqui não tem comida nem água. Então quem está vindo aqui é que acredita no Brasil, tem esperança no povo brasileiro, inteligência do povo brasileiro, você sempre faz isso, fala isso, e esperança que esse povo acorde para te fazer presidente da República. Esse filminho foi feito pela Central dos Sindicatos Brasileiros. É uma central sindical importante que fez esse filminho, e aí é tudo rigorosamente verdade, o que vocês vão ver. É bem curtinho. Som na caixa. Só um pouquinho de paciência, que temos falhas técnicas. Tudo é desculpa para falha técnica, entendeu? O Paulo Ramos está falando uma verdade. Essa reforma é tão perversa, tão antipovo, que pela primeira vez nos últimos 50 anos, todas as centrais sindicais de todas as matrizes, de todas as correntes se uniram para protestar. Isso é importante, que é o começo do fim dessa gente. Ok. Olá, você já ouviu falar da reforma da Previdência? Você sabe como ela pode te afetar? Ou, o que não é menos importante para o povo, ela é justa para todo mundo? Já faz tempo que nada do que vem dos poderosos beneficia o nosso povo mais maltratado, os pobres em geralzão mesmo. Hoje, vamos ver o porquê esta reforma que o
Bolsonaro quer enfiar em nossas goelas é muito, mas muito injusta. Comecemos pelo fim. Se a reforma for aprovada hoje, você jamais vai se aposentar. Pela proposta enviada pelo Bolsonaro ao Congresso, chamada de PEC 06/19, para um trabalhador conseguir se aposentar, ele terá que ter 65 anos e ela 62 anos, independente de onde trabalha, seja uma empregada doméstica ou um trabalhador que passa 8 horas por dia em um escritório com ar-condicionado na Avenida Paulista. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. É tipo um grande balaio de gato. É justo isso, Arnaldo. Mas como desgraça pouca é bobagem, tem mais. Para você conseguir receber 60% da sua legítima aposentadoria, teria que contribuir por 20 anos. Então, o que você faz com 60% dos seus rendimentos mensais hoje? Esquece aquela sorveteria ou churrasco aos domingos com seus amigos e parentes. Esquece! Para ter o benefício integral, ou seja, a média dos seus salários durante toda a vida, você terá que contribuir por 40 anos, além de ter, no mínimo, 65 anos de idade. Só que no Brasil tem desemprego a rodo. E, em média, para contribuir por 40 anos, o empregado precisa estar no mercado de trabalho por pelo menos 50 anos. Com sorte, o trabalhador conseguirá o teto da sua aposentadoria lá pelos seus 75 anos. Pense que em lugares como Itália, Alemanha, países que são um exemplo a ser seguido, em média, os trabalhadores se aposentam com 55 anos e gozam uma terceira idade com todo o respeito que seu povo merece. Por que aqui não podemos ter isso? Sabe aquele seu tio, sua tia, se bobear até o seu pai, que faltam uns 3 aninhos para se aposentar agora, avisa para ele ou ela que não vai rolar mais. Vai ter que esperar, no melhor dos mundos, mais uns 5 anos, pelo menos. E tem mais. Sabiam que 90% dos beneficiários não recebem mais que 3 salários e que 61% recebem até a fortuna de um salário? E os milionários do INSS? O que eles chamam de milionários são os que ganham R$ 2.231. Sim, isso mesmo. Olha o nível do absurdo. Quanto aos benefícios dos magistrados e militares de alta patente, nada. Já os benefícios de juízes, políticos, militares, filhas de militares, esses não serão alterados. É justo isso, Arnaldo? Não. Isso é a velha tática de quem bate carteira e grita pega ladrão ao mesmo tempo. Dizer que vai acabar com o privilégio só para tirar o nosso e manter o deles. É tipo a raposa cuidando do galinheiro, saca? E os muito pobres? E os que não contribuíram? E os trabalhadores informais? Só irão receber uma ajuda do Estado se tiverem 70 anos, diferente de hoje, que é 65. Acha pouco? Então toma essa. Se você se acidentar no trabalho, como ocorre com milhões de pessoas todos os anos, Bolsonaro quer que você receba apenas 60% do que teria direito. Afinal, quem mandou não tomar cuidado com aquele torno? Você pode ficar paraplégico e ainda assim ficar sem dinheiro. Mas esses caras não têm coração! Claro que não. É isso aí, tá ok? Afinal, o governo não tem dinheiro para você, que tanto gerou riquezas para o seu país. Brasil, acima de quem mesmo? Muito bom, Beto. Patrão, bola contigo, começa a chamar. Só peço mais uma vez a gentileza de que quem for chamado seja bem objetivo na pergunta. Pessoal, a gente está com várias perguntas aqui. O esquema vai ser muito simples para haver uma interação entre vocês e o Ciro. A gente pediu para todos botassem as perguntas no papelzinho, escrevessem sua pergunta e colocassem também seu contato telefônico, WhatsApp e e-mail, porque justamente para que a gente possa depois responder as perguntas, a equipe do Ciro, o Ciro possa responder as perguntas. Então a gente vai chamar aqui as pessoas, tá, que fizeram as perguntas, vai pedir para vocês virem vindo aqui para frente, aqui para o cantinho, e ficando aqui quem fez as perguntas, para que vocês possam fazer então a pergunta para o Ciro. Eu te peço que seja bem breve e façam estritamente a pergunta que vocês fizeram no papelzinho, tá bom? A primeira pessoa é Beatriz Brasil Silva de Souza, que vai perguntar sobre a previdência dos militares, Ciro. A segunda pessoa, Beatriz Brasil Silva de Souza, vem aqui para o lado, por favor, Beatriz. A segunda pessoa se preparando já para vir para cá, Gabriela Oliveira. A terceira pessoa se preparando para cá, Ana Paula Lopes. Tá bom? Beatriz Brasil Silva de Souza, tá aí?
Vamos lá, Beatriz, por favor, faça sua pergunta. Boa tarde. Considerando que parte considerável do déficit da Previdência diz respeito aos militares, como conciliar o discurso da reforma sem considerar essa categoria? Evidentemente, aquilo que eu falei, nós não temos que ter nenhuma animosidade contra os militares. Eu estou citando esse exemplo porque hoje tem 9 ministros militares, 9 ministros generais e 122 cargos importantes de comando no governo dos militares. Portanto, é necessário que eles sejam chamados à responsabilidade para que a população não perca o devido respeito que todos temos que ter pelas nossas Forças Armadas. Então, é necessário que eles paguem exatamente a mesma proporção do que as outras categorias pagarem. E esse é um dos gravíssimos defeitos. Como eu lhe disse, sem a DRU, o déficit da Previdência hoje seria uns 50 bilhões. Você tem 43 bilhões desses 50 produzidos pelos militares. Portanto, a proporção do sacrifício que se queira tirar de qualquer população há de ser uma proporção minimamente justa com eles. A nossa ideia no PDT é fazer um sistema tripartite. O primeiro pilar desse sistema novo é um sistema de assistência social independente do orçamento da Previdência. Todo brasileiro, independentemente de poder ou não contribuir, de ser sadio ou não ser sadio, teria direito, no nosso sistema, a uma aposentadoria garantida pelo governo de um salário mínimo. Esse seria o valor menor para os deficientes, para os idosos, para os doentes, para os que não contribuíram. Esse é o pilar assistência social. O segundo pilar, unificar a Previdência em até R$5.000, que abrange 90%, garantido pelo governo, no regime de repartição, cofinanciado pelo sistema de imposto sobre lucros e dividendos, por um sistema de imposto sobre grandes fortunas, por um sistema de imposto sobre grandes heranças, que aí você não precisa sacrificar o mais pobre para beneficiar aquele que é de classe média. E o terceiro pilar, uma previdência complementar pública, sob o controle dos trabalhadores, naquele regime de poupança, que é a capitalização, porém pública, não privada, e controlando pelos trabalhadores e necessariamente com a contribuição dos empresários, que hoje eles estão dispensando de pagar, agravando a conta. Portanto, isso aí deveria ser uma previdência igual para todo mundo, independentemente se é civil, se é militar, se é classe média, se é funcionário público ou não, com uma transição garantida para um futuro que todo mundo seja por igual bem tratado, inclusive os militares. Recentemente, o governo disse não saber sobre o custo da transição para a capitalização da Previdência. Eu gostaria de saber quais são as considerações quanto a esse sigilo das informações para o povo. Aí você tem o sigilo, mas você tem, na verdade, uma mentira importante. Porque esse custo de transição entre o sistema antigo e o sistema novo, ele também tem a ver com a forma com que o sistema novo se financia. Por que eles não divulgam? Porque ao dispensarem a contribuição dos patrões, o buraco que eles querem consertar aumenta. Portanto, o custo de transição pode ser simplesmente igual ao sacrifício que ele está impondo ao conjunto da população. Eu estou terminando esses cálculos. Não tem a menor dúvida, eles estão falando que essa previdência covarde e antipovo, como está, que só pega dos pobres, pelo menos 75% em cima de quem ganha até R$2.150, esse custo, o custo de transição, sem a contribuição, quer dizer, a reforma do jeito que está perversa, economizaria R$1 trilhão em 10 anos. Com o sistema de capitalização dispensando a contribuição dos patrões, pode ter certeza que o custo não é menor do que 500 bilhões. Portanto, ele tira 1 trilhão dos mais pobres e devolve para os mais ricos 500 bilhões, sobrando 200 para o buraco da Previdência em 10 anos. Dividido em 10 dá 20, com um buraco de 50, é a grande mentira que está aí. Porque calcular isso, até nós que não somos governo, temos condição de fazer. Sem precisão, mas logo mais eu vou trazer a público o passar do nariz deles a mentira que eles estão fazendo com o povo brasileiro. Boa tarde, meu nome é Ana Paula. No começo o senhor, na verdade, já até respondeu a minha pergunta, mas de repente tem algumas pessoas que chegaram depois e podem querer saber. Por que a reforma da Previdência é tão importante para a geração de empregos?
Veja, o emprego é consequência de desenvolvimento. E desenvolvimento é consequência de investimento. No Brasil, vou falar agora fora de Previdência, por que nós não temos desenvolvimento? Porque tem 4 motores, os 4 motores mais importantes da máquina do desenvolvimento que gera emprego estão enguiçados. E a oficina não está nem sequer entendendo isso, está com o carro lá parado, com a situação agravada, e eles não estão capazes nem de olhar quais são os 4 motores que estão enguiçados. Primeiro motor, todo mundo aqui vai entender ligeiro demais, ver se Brasília abre os ouvidos. Mas na verdade não é porque não entende não, é porque ninguém serve a 2 senhores, está escrito na Bíblia. E os senhores a quem eles servem são os banqueiros, que não estão perdendo nada. O Brasil fechou 13 mil indústrias, nós estamos aqui em Bangu, né? Bangu foi uma grande indústria têxtil, que já foi fechada lá atrás. Hoje no Brasil, nós estamos, nos últimos 3 anos, do desmantelo da Dilma para cá, nós fechamos 13 mil indústrias. 220 mil pontos de comércio foram fechados no mesmo período no Brasil, em 3 anos. Portanto, nós estamos produzindo desemprego em massa. O primeiro motor é o consumo das famílias. E ninguém precisa ser economista para entender. Se a família pode consumir, ela compra mais no comércio. Se o comércio vende mais, compra mais da indústria. Se a indústria vende mais para o comércio, produz mais. E tudo isso gera emprego e imposto para o governo pagar melhor a saúde, a educação, a previdência, etc. Como é que está o consumo das famílias hoje? 14 milhões de desempregados, 23 milhões de brasileiros na informalidade, correndo do rapa nas ruas das cidades, desorganizando o comércio formal. E você tem 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Muitos estão aqui nessa sala, se considerando o pior homem do mundo, a pior mulher do mundo, porque está com o nome sujo no SPC. Meu irmão, se fosse 2 milhões, até você podia botar a mão na cabeça que passou da conta. Mas 63 milhões não é culpa do povo. 63 milhões é a maior proporção de inadimplência da história do capitalismo mundial. E não tem saída sem o governo ajudar, reestruturando essas dívidas de forma negocial, como eu propus na campanha. Então, primeiro motor, gripado, estrangulado, consumo das famílias. Se a família não consome, o comércio não vende. Se o comércio não vende, o encomenda da indústria. Se a indústria não produz, fecha. O segundo é o investimento dos empresários. Os empresários brasileiros, como nós temos a maior taxa de juros do mundo desde os anos 80, infelizmente isso passou o Fernando Henrique, passou o Lula, aí você melhora de vida quando as coisas vão lá fora bem. Quando lá fora as coisas vão mal, a gente quebra aqui dentro. Então, depois do real, todo mundo ficou feliz e o país quebrou. Com o Lula, todo mundo melhorou muito de vida e com a Dilma o país quebrou, porque não tem projeto. Resultado, os empresários hoje devem 3 trilhões de reais. O empresariado brasileiro está devendo 3 trilhões de reais. 600 bilhões de reais desses 3 trilhões já estão indo para a ficha suja, porque já não estão pagando a conta direito. Resultado, o sistema financeiro retrai, não rola mais a dívida e você tem então um investimento privado estrangulado. É o segundo motor. Não tem saída se a gente não mudar uma reestruturação dessa dívida, e o Brasil tem como fazer isso. Tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, tem BNDES, tem reservas cambiais com a cadeia de poupança que nós temos lá fora. Tudo isso dá para fazer um movimento para reestruturar o passivo das empresas em troca de um programa de investimento que gera emprego, salário, renda e imposto para melhorar a renda do governo. E o terceiro motor é a renda do governo. Desde que mede-se esse índice, o Brasil está investindo hoje a menor quantidade de dinheiro da história. Está se aproximando de 0. Então veja, nós temos 24 mil obras paradas no Brasil. Obras, por exemplo, como o Compege aqui no Rio de Janeiro, que já chegou a ter 8 mil pessoas trabalhando, hoje tem só a turma da manutenção. E assim o Brasil é um cemitério de obra parada, porque o governo não consegue sair da presa dos juros. Então é preciso consertar a conta pública e, de novo, lucros e dividendos, grandes heranças, grandes fortunas, exatamente como o mundo inteiro faz, o Brasil não faz, para de novo pesar a conta amarga, salgada, impagável em cima de um povo que já está tão sofrido. E o quarto motor, primeiro, o consumo das famílias, o segundo, investimento das empresas, o terceiro, investimento do governo,
Minha Casa Minha Vida, está parado. Você tem condição no Brasil de fazer 1 milhão de empregos assim, do dia para a noite, só com financiamento, sem ser dinheiro do Tesouro, fazendo um programa massivo de saneamento básico, de urbanização de favela, de reestruturação de comunidades, tipo aqui da Baixada Fluminense, ou mesmo aqui na periferia do Rio de Janeiro. Enfim, tudo isso está na mão para fazer um governo que saiba onde pisar e não esteja preocupado só em fazer o benefício dos estrangeiros. E o quarto motor é que o Brasil destruiu a sua indústria nacional. Então você vê hoje, 80 de cada 100 remédios que a gente compra na farmácia, bem aí na esquina, no Bangu, vem de estrangeiro. Todos os celulares que estão na bolsa ou no bolso de vocês aqui são importados. Hoje, para bem dizer, o Brasil que tem autossuficiência em refino de petróleo, o Brasil está importando praticamente 1 de cada 4 litros de gasolina e óleo diesel que a gente queima nos carros e ônibus aqui do Rio de Janeiro, importando do estrangeiro em dólar. Ou seja, o Brasil precisa de uma política industrial e de comércio exterior em que qualquer crescimento que nós temos hoje, o país quebra. Porque importa muito mais, não tem o dólar para pagar, quebra, aí vem um filme que quebrou a Dilma, que quebrou o Fernando Henrique. Isso também pode ser consertado. Complexo industrial do petróleo e gás, complexo industrial da saúde, o complexo militar, por exemplo, o Brasil gasta bilhões de reais por ano comprando os apetrechos dos militares, esses carros blindados, as armas, os fuzis, as munições, os foguetes, os aviões, isso são bilhões de reais, de dólares por ano. O Brasil está comprando praticamente isso tudo do estrangeiro, quando podia comprar aqui, que é o próprio exército que paga, gerando emprego aqui mesmo e tal, se tivesse uma política industrial de comércio exterior. Esses 4 motores precisam ser consertados, aí o emprego volta. Vamos chamar mais 3 pessoas. Eu queria aproveitar e agradecer aos organizadores, queria mencionar todos pessoalmente, mas eu quero fazer com o meu tesouro que eu estou preparando para o futuro, que é o nosso Léo, nosso companheiro. Obrigado aí pela organização impecável e mais uma vez desculpe pelo atraso. Chamo aqui André Luiz dos Reis, que fez uma pergunta sobre capitalização. André? Daniel Carvalho perguntou aí também sobre Previdência. Daniel Carvalho. Pra cá. E o Binho Guimarães também. Boa tarde, Ciro. Meu nome é Daniel Carvalho. A gente vem acompanhando nas redes sociais o pessoal falando sobre a reforma da Previdência, o artigo A reforma da Previdência. A gente for pesquisar, tem pelo menos 3 projetos. E agora, recentemente, o Congresso está começando a especular a ideia de fazer texto substitutivo, tentar ver uma outra proposta. Como é que o PDT se posiciona em relação a isso? Ele está fazendo, Daniel, uma coisa muito importante. Quando a gente diz a reforma, e aí tem que aprovar a reforma, parece que só tem uma resposta para aquele problema. E aí o povo, que é muito sensível, muito humilde, mesmo com sacrifício, o povo tende a querer, né? Não, vamos ajudar. Acabou de se eleger, mal não inteirou 5 meses ainda. Tem aquela boa vontade que é boa que a gente tenha. Mas o que o Daniel chamou a atenção, e eu já estou tentando mostrar para vocês, é que não existe a reforma. Essa é a reforma do Guedes, essa é a reforma do Bolsonaro, que tem esses defeitos. O mais grave de todos é que toma muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais. É o Robin Hood às avessas, né? Cobrar mais de quem pode pagar menos e menos de quem pode pagar mais. Mas você tem 10 ou 12 ou 15 ou 20 ou 100 formas de fazer o conserto da Previdência, dependendo do manejo. E aquele caminho, pesar na despesa, mas pesar também na receita. Que a lei do menor esforço é você achar o equilíbrio. Na despesa, qual é que você vai pesar? No mais pobre? No benefício do camarada que vai escolher comer ou comprar remédio, no benefício de prestação do BPC, do professor que já está esfolado de dar, do policial, do mineiro, de um vigilante, das pessoas que têm risco, insalubridade, risco de vida. Isso é o que eles fizeram. Por quê? Porque ninguém serve a 2 senhores. Essa é a lição da Bíblia. Ou você bem serve a um e mal serve a outro, ou bem serve a outro e mal serve a um. Então nós do PDT temos a seguinte atitude, porque nós estamos nos distanciando, sem brigar, mas nós estamos nos distanciando da atitude do PT. Quando o PT estava no governo, a Dilma quis fazer uma DRU de 30%, agora o PT é contra.
Quando o Lula foi para o governo, o Lula meteu aí a contribuição previdenciária e criou o regime de capitalização para o servidor público federal. E o PT agora é contra. Percebe? Então, nós não queremos fazer isso porque parece que isso está desmoralizando a política. Quem quiser olhar na internet, o Bolsonaro, menos de um ano atrás, esculhambava a reforma da Previdência, essa daí mesmo que ele propôs. Mas esculhambava, ele não media as palavras. Ele dizia assim, eu vi um vídeo, ele dizia assim, Michel Temer, seja homem, tenha vergonha na cara, você não vai passar essa reforma, você cobrar 65 anos de um nordestino. Ele dizia isso na cara do freguês, na lata do freguês, aí com a maior cara de pau, sem passar nem óleo de peroba, menos de 6 meses depois, propõe e nem diz, olha, eu me arrependi, eu falei uma coisa que impensada e tal. Em qualquer país do mundo isso era causa bastante para ele perder o mandato. O camarada, na hora que perde um voto, fala uma coisa dessa, é justo que eu entenda que muitos milhões de votos dos que eles votaram nele foram porque ele disse com todos os S's e R's que era contra essa perversidade. Aí não, vai lá e faz o oposto do que prometeu. Nós do PDT temos nojo disso. Pode ser direita ou esquerda. Então o que é que nós fizemos? Nós estamos no caminho mais difícil. Hoje eu também gostaria, como vocês, de estar em casa, eu estou agarrado, tentando ajudar o povo a entender. Então o que é que nós fizemos? Nós apresentamos uma proposta inteirinha, que tudo que eu esculhambei do Bolsonaro, a nossa proposta corrige. Percebe? E nós temos como defender, transformando essa proposta numa emenda que está tramitando lá. A proposta eu não falei, vou aproveitar a tua pergunta, Daniel. Lá está o seguinte, já passou a primeira etapa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Isso não é grande prejuízo, porque a Constituição e Justiça não fala sobre se a reforma é boa ou ruim. Ela apenas diz que é correto que se discuta ou não. Então passou e basta a maioria simples, de um voto. Agora, ela está na comissão especial. Dos 513 deputados, os partidos escolheram 49, só 49, que vão olhar agora com mais profundidade a condição do que é bom, do que é ruim na própria reforma da Previdência. Aqui nós temos 2, mas não são da comissão. São também? Da comissão especial? Olha aí. Temos 2 deputados presentes aqui que são da comissão especial. Então nós temos 4, é isso? Ah, tá. Então nós temos deputados nossos nesses 49 e aqui já vai ser um negócio mais difícil. Já não vai mais ser tão fácil passar, mas vamos dizer, porque a pressão é grande, que eles daqui até o fim de julho, antes do recesso, que eles passem, porque eles precisam só ter um voto a mais. Dos 49, eles precisam ter 25. Se eles tiverem 25, ela passa na comissão. E aí vai para o plenário, onde os 513 deputados votam, e aí a vantagem vira para nós. Para eles aprovarem, eles precisam botar 308 votos a favor. Não é só metade mais um. Portanto, a diferença que cada um de vocês pode fazer pode ser a diferença de vida ou morte. Aquela conversa, aquele contato, aquele e-mail, aquele telefonema, aquele zap-zap para o deputado, eu volto a dizer, não escolhamos ainda não. Vamos dar uma chance para o deputado, a gente tem que respeitar, ele está ali impressionado e tal, vamos lembrar ele a qual senhor ele deve servir. Então, meu irmão, olha, eu soube que está aí a votação da Previdência, estive acolá no seminário, discutiram umas coisas, eu quero saber se é verdade isso, se é mentira e tal, mas sendo verdade, não faça um destroço desse comigo, Não vote um negócio desse daí, melhore isso, resolva o problema, etc, etc. Aí acompanha o voto. Se a gente tiver, eu acho que do jeito que já está, nós vamos ganhar a parada do BPC, não vamos deixar cair para R$400, do jeito que já estamos mexendo, nós já vamos ganhar dos professores, eu acho, é preciso tomar cuidado, e talvez vamos ganhar também a dos rurais, mas isso é pouco. O mais grave é para todo mundo, que é você, como está dito aqui, tem que trabalhar 40 anos e ter 65 anos ao menos, ou seja, se você for operado na construção civil ou comerciário, nesse país, você passa 20 anos, você é desempregado pelo menos 5 anos nesses 20. No Brasil é assim. Então, se você passa 20 anos contribuindo e 5 não contribuindo, você vai ter que trabalhar mais 25 anos para completar os 15. Compreende? De maneira que com 65 você não vai se aposentar, vai lá para 75. E aí você não vai passar nem 6 meses aposentado, porque a expectativa de vida é 73. Então é uma perversidade que eu acho que nem eles sabem
me parece às vezes que eles botaram o bode na sala, sabe, botaram uma coisa ruim demais para recuar e dar ali como se tivesse sido uma vitória. Nós precisamos lutar. Portanto, Daniel, essa é a coisa. Nós vamos contra essa reforma e vamos propor uma alternativa em todos os fóruns que a gente puder propor, respondendo ao problema da Previdência, para não ficar a história de que a gente só fala mal e não se preocupa com os problemas do país. Porque amanhã, se um de nós for para o poder, nós vamos ter moral de dizer, não, lá no Bangu, 3 anos atrás, 4 anos atrás, o Ciro Gomes estava dizendo lá que a reforma do Bolsonaro era ruim, mas que o assunto é sério, que precisa ser discutido, e ele pode voltar no Bangu como presidente da República para dizer, bora retomar aquela conversa para fazer a reforma que ele fez o povo brasileiro. Boa tarde, Ciro. Meu nome é André Luiz. A minha pergunta é sobre o sistema de capitalização. A minha pergunta é se a gente adotar esse sistema em alguma medida, em algum grau, isso significa necessariamente que a gente vai colocar os recursos dos trabalhadores na mão de bancos privados, fundos de investimento privados, ou se existe saída para isso, a gente passar para esse sistema sem fortalecer o rentismo. Essa é uma pergunta, como é teu nome? André, essa é uma pergunta muito importante, porque a grande novidade, que nunca ninguém conversou muito, não é o parâmetro de idade que a gente acaba entendendo mais rápido, é como é que muda de um sistema de repartição em que o trabalhador de hoje bota o dinheiro num bolo para ser repartido para o aposentado. A capitalização é diferente. A capitalização, o trabalhador de hoje bota o dinheiro no bolo para ele mesmo. Ou seja, ao invés de na repartição o trabalhador de hoje financiar o aposentado, na capitalização é cada um de nós poupa compulsoriamente, por força de lei, para si mesmo financiar a sua própria coisa. Isso é uma mudança muito importante. E a pergunta dele é chave. Eu vou acrescentar uma coisa para repetir, que não está na pergunta, mas faz parte da inteligência da pergunta dele. Quando você faz isso, você cria uma montanha de dinheiro, que são os fundos de capitalização. Na proposta do Bolsonaro, eles estão querendo que este grande fundo saia dos cofres públicos e vá para os bancos privados, que vão administrar essa poupança do trabalhador. E se der certo, o trabalhador vai ter a poupança dele bem administrada. E se micar, o trabalhador paga o prejuízo. E aí é outra coisa. E eles tiram a contribuição patronal. Portanto, o trabalhador fica só com a pequena contribuição dele e ainda na mão de um banco que pode amanhã quebrar e micar a previdência dele. Diferente da de hoje, que o governo, mesmo não tendo dinheiro, por lei é obrigado a garantir. Então, como é que nós somos contra esse modelo. Como é que a gente pode fazer uma previdência complementar de capitalização sem esses riscos? Fazer com que ela seja, como na nossa proposta, pública. Porém, nem sequer o governo deve mandar nela. Ela deve estar sob controle direto dos trabalhadores e de seus coletivos, elegendo diretamente os conselhos de administração que vão administrar. E como nós temos muito trauma, a nossa ideia é superregular o destino e a forma de aplicação desse montante de dinheiro pelos primeiros 10, 15 anos, de maneira que não exista investimento de risco. Aí, se fica complicado, vamos fazer então o seguinte, não vamos estudar não, vamos olhar como é que os outros países do mundo fazem. Eu estudei 60 países do mundo. Tem país rico, tem país pobre, tem país classe média, para olhar como é que o mundo faz. Dos 60 países, 59 usam regime complementar de previdência de capitalização, porém 59 obrigam a contribuição patronal. Só um país não tem, é o Chile. E esse quebrou a previdência do povo. Hoje, 90% das aposentadorias do povo do Chile é menor do que o salário mínimo do Chile, porque tiraram a contribuição dos bancos. E hoje, o Chile já está com um projeto de reforma obrigando os empresários, os patrões, a pagar o sistema de previdência e obrigando o sistema a ser público sob controle dos trabalhadores. Ainda para entender melhor, os funcionários da Petrobras, dos Correios, do Banco do Brasil, já têm uma previdência assim, de capitalização complementar. Então, veja bem, um bancário do Banco do Brasil, até um certo valor, a previdência dele é do INSS, de repartição igual como todo mundo.
A partir desse valor, o funcionário do Banco do Brasil tem um fundo de pensão chamado Previ, que é uma das maiores fortunas hoje no Brasil. E quem controla a Previ não é o governo, são os próprios funcionários do Banco do Brasil que elegem o Conselho de Administração, que por sua vez é responsável por dizer, olha, nós vamos aplicar isso aqui, acolá e acolá, e o extra que eles têm para melhorar o fundo é pago disso. Tem muita malversação, muita corrupção, muito desvio de dinheiro, mas nenhum funcionário do Banco do Brasil quer sair da Previ. A Caixa Econômica tem o FUNCEF, é a mesma coisa. O Correio tem o Postales, é a mesma coisa. Quem mais que eu falei? A Petrobras tem o Petros, que é a mesma coisa. Então a ideia é que todo trabalhador tenha isso. Até R$5.000, que é 90%, o governo garante no sistema de repartição. Quem quiser ganhar acima disso, contribui com a contribuição previdenciária do patrão também para uma caderneta de poupança dele mesmo, e a soma dessas cadernetas, o fundo de pensão dos trabalhadores, é de ser administrado na nossa proposta pelos próprios trabalhadores e vinculado esse investimento à produção, para evitar a especulação e o risco do sistema financeiro privado malversar esse dinheiro. Ciro, boa tarde. Sou o Binho Guimarães. Minha pergunta é como tornar a reforma da Previdência mais justa, e se de fato ela pode ser justa, considerando os absurdos números de desemprego, de informalidade, especialmente para a nossa juventude, né, que hoje tem sérias dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e pode morrer sem se aposentar. Veja, o Brasil perdeu oportunidades de ouro de encaminhar esse conjunto de reformas em ambiente de crescimento econômico. E isso é um leite derramado, a gente não pode mais se queixar. E agora, esse governo está querendo fazer uma espécie de cavalo de pau na pior hora da história, porque, volto a dizer, os números são terríveis. Nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados e entre 28, eu falei, e 32 milhões de brasileiros na informalidade. Se você somar 32 com 14, dá 46 milhões de brasileiros da população sadia para o trabalho que estão fora da Previdência. Vão precisar, todos vão precisar, nem que seja da tragédia do benefício de prestação continuada, ou que Deus o livre do auxílio presídio, ou da invalidez, que eu não quero que Deus proteja toda a nossa comunidade para ninguém sofrer, mas esse é um assunto terrível. Então, se você tem 46 milhões de pessoas que mais cedo ou mais tarde vão pesar na Seguridade Social e não estão podendo contribuir, é a pior hora para você fazer a reforma, não é? E ainda assim você não devia fazer em nenhuma hipótese esse jogo de pesar 70%, 75% do ajuste do sacrifício, pesar sobre as pessoas que ganham até R$ 2.154, que é o lado mais pobre. Portanto, fazer uma reforma nessa hora já não é a melhor hora. Fazê-la desconsiderando, né, a informalidade e o desemprego é burrice e agrava o sacrifício. E fazê-la desconsiderando a reforma tributária, de onde você pode tirar, mexendo com menos 1%. Veja bem, eu vou dar aqui o nome, o Banco Itaú, eu pago o cara por essas coisas. O Banco Itaú, mas é para vocês conferirem, o Banco Itaú distribuiu 9 bilhões de reais de lucro para 4 famílias. 9 bilhões de reais o Banco Itaú distribuiu de lucros e dividendos para 4 famílias controladoras do Banco Itaú. Sabe quanto eles pagaram de imposto para embolsar esses 9 bilhões? Nem um puto, nenhum centavo. Isso não existe em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo, tirando a Estônia, que é um país pequenininho e tal, nenhum país do mundo existe. Lá nos Estados Unidos, que é um país do capitalismo, o imposto sobre grandes heranças, esqueça quem tem patrimônio até 2 milhões, 3 milhões de reais, não tem relevância nenhuma, não tem que contribuir nada. A classe média brasileira já vive dobrado, pagando dobrado, porque não acredita na saúde pública, paga plano de saúde, não acredita em... A propósito, a crise é tão grande que 1.600.000 brasileiros abandonaram o plano de saúde agora, no primeiro 5 meses do Bolsonaro, e foram para o SUS por não darem conta de pagar os planos de saúde. Tamanha é a extensão da crise brasileira. Pois bem, as heranças nos Estados Unidos, as grandes heranças, pagam 40% de imposto. Sabe quanto é no Brasil? 4%. Então, repare,
É uma questão de saber, de novo, a que senhor você quer servir. Ou você pode cobrar de 1% mais rico, barão, que tem de tudo do bom até do melhor para gastar e estragar, ou você cobra do miserável. O que eles estão fazendo? Aproveitando a desorganização do povo, a descrença, o nojo que o povo tem na política, então em cima do mais pobre. Essa é a nossa ideia. A nossa ideia é o oposto. É fazer esse tributo sobre heranças, é fazer o tributo sobre lucros e dividendos e diminuir profundamente a necessidade de sacrifício na Previdência. E quando for, distribuir para os maiores. Obrigado. Só para submeter a plateia, a nossa ideia, a nossa proposta é que a gente tenha um tempo para reunião para as 14 horas. Porque senão começa o pessoal também, a gente é filho de Deus, a barriga começa a fazer barulho, todo mundo quer comer. Pode ser? A plateia concorda com as 14 horas como tempo? Então, considerado aprovado, continua. Pessoal, vamos lá. Rodrigo Palma, por favor, sua pergunta está aqui, vem para cá, Rodrigo Palma. Fabiana Rosfan, por favor, Fabiana, vem para cá também. E a gente tem o Lucas Alvarez. Então vamos lá, Rodrigo Palma, Fabiana Rosfan e Lucas Alvarez. Pessoal, tem muita gente perguntando para a gente, que quer fazer pergunta. A gente tem um tempo de 14 horas. A gente vai pedir para vocês o seguinte: quem quiser fazer pergunta, não tem problema. A gente vai dar trabalho aí para o Vicente, para o Ciro. Vamos mandar as perguntas todas para a equipe deles. A gente vai sistematizar tudo, digitalizar, para dar um pouco menos de trabalho para o Vicente aí. Mas peguem os cartõezinhos de pergunta. Quem ainda quer fazer pergunta, pegue os cartõezinhos de pergunta. Lá atrás, aquele rapaz com a blusa do Bangu, com o maragato vermelho. Levanta o braço aí, Vinícius. Aquele rapaz lá em homenagem ao Bangu, com o maragato vermelho, está com os cartõezinhos de pergunta. Entreguem as perguntas para a gente, e as que não forem lidas, a gente vai responder vocês, tá ok? Então, quem quiser fazer pergunta, manda para a gente, tá bom? Rodrigo Palma, Fabiana Rosfan e Lucas Alvarez aqui do meu lado, por favor. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Minha pergunta acabou sendo feita anteriormente, mas vou tentar reformular, dar um novo endereço. Na sua perspectiva, caso esse modelo de capitalização seja aprovado, qual é a chance dele cair na mão do setor bancário privado, né, desses oligopólios do setor financeiro, e qual é o impacto disso na população mais pobre do Brasil? E se, na verdade, ao invés de colocar como primeiro ponto de partida a reforma da Previdência, não deveríamos fazer uma reforma tributária? Bom, como toda pergunta inteligente, já tem a resposta. Claro que nós... Cirão, só um minutinho, Ciro, só um minutinho. Só para pedir para as pessoas, nós estamos transmitindo ao vivo por todos os que estão aderindo à nossa rede. Então, o pessoal, quando passar aqui na frente, não passe em frente à câmera, porque a gente já tem uma produção não muito profissional, né? Então a gente tem que ajudar. Desculpe, mas é só para não atrapalhar quem está de cá, quem ligam, reclamam, que estão na frente. Obrigado. Então, veja, só no nosso país, nesse momento trágico que nós estamos vivendo na política, é que você encaminha uma reforma da Previdência separada da reforma tributária. Porque isso não é possível. Como eu disse a vocês, a Previdência não quebrou ontem. Ela vem trincando ao longo dos últimos 25, 30 anos, e os políticos fomos fazendo puxadinho. Então ela foi trincando, a gente aumentou a contribuição do trabalhador, foi trincando, a gente aumentou a contribuição do empresário, foi trincando, a gente criou o PIS, foi trincando, a gente criou a COFINS, foi trincando, a gente criou a CSL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, foi trincando, a gente criou só a receita de loteria, para bem dizer, uma bacia de puxadinho para financiar a Previdência. Só que fica claro que uma parte dessa bacia não é contribuição previdenciária, é contribuição tributária. Portanto, é óbvio que a gente tem que caminhar as duas coisas juntas. Por isso que eu falo que uma das formas de resolver o problema da déficit da Previdência é segregar, ou seja, tirar das despesas da Previdência todos os benefícios que ela paga de gente que não pôde contribuir. Por exemplo, a Constituição de 88 botou 10 milhões de trabalhadores rurais que não tinham condição de pagar para dentro da Previdência para receber. Nada mais justo. O trabalhador rural brasileiro até 88 vivia em condição análoga à condição de escravo. Portanto, ele entrar para receber está justíssimo na nossa opinião. Só que não podia ter sido dentro do orçamento da Previdência, porque a Previdência funciona, como eu disse, quem está trabalhando financia quem está aposentado. Se eu não trabalhei, não contribuí, ou não pude contribuir, não tive o direito de contribuir, e eu entrar para receber, eu quebro o orçamento da Previdência. Eu boto a culpa na Previdência, quando na verdade a culpa é da política
que não fez a coisa direito, que era criar um programa de renda mínima de cidadania, equivalente a um salário mínimo, que é o valor que eles recebem, por conta do Tesouro Nacional, como no fim é. Porque quando o buraco da Previdência aponta, o Tesouro é que bota o dinheiro. Então, para que mascarar essa confusão e dizer que é culpa da Previdência? Tira da Previdência e bota direto no Tesouro o que for de ser pago no Tesouro justamente. A Previdência fica para ser financiada pela Previdência. Aí, se eu tiro a contribuição patronal e eu não mudo a sistemática tributária, na verdade eu estou dando um tiro no pé, que eu vou desfinanciar a Previdência a médio prazo. A médio prazo não, a curtíssimo prazo. Só para vocês verem, o Bolsonaro é tão despreparado, mas ele ouviu o galo cantar e não tem a menor ideia de aonde, que é o problema de muita gente no poder que nunca teve experiência. A gente às vezes está de boa vontade, de renovar e tal, mas a presidência da República não é lugar do cabo fazer estágio. Numa hora dessa, pode acreditar, se o cabo for muito experiente e o serviço ainda é pesado, imagina um camarada que nunca administrou. Então, só para você, se ele souber o que eu estou dizendo aqui, ele vai pirar. Porque o negócio é tão complicado que se essa reforma dele passasse, o benefício para os cofres do governo é alguns milhões no primeiro ano, umas dezenas de milhões no segundo ano, de maneira que passa o governo dele e não vai ver esse dinheiro. Só para vocês verem como o bicho é despreparado. Né? Então vai fazer um negócio que seria teoricamente para o futuro, sendo que para o futuro vai sair a contribuição patronal, aí volta o buraco maior do que estava antes. Tamanha estupidez e os custos da transição que um colega seu já perguntou. Portanto, fazer a reforma tributária junto com a previdenciária é absolutamente essencial. E a outra questão é o risco. Do jeito que essa reforma está, o regime de capitalização joga todo o dinheiro do povo na mão de 5 bancos. 2 ainda são públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Porque o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, irresponsavelmente, permitiu que apenas 5 bancos concentrassem 85% de todos os movimentos financeiros do país. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos, que é um país capitalista, não tem nada de esquerda, tem 5.000 bancos competindo com o outro para ganhar o cliente, diminuindo a taxa de juros, diminuindo o serviço, as taxas de serviço, melhorando o serviço. No Brasil são 5 bancos que controlam tudo, porque o Brasil deixou ao longo dos últimos 20 anos isso acontecer. Se passasse essa reforma que o Bolsonaro está propondo, todo o dinheiro da Previdência sai do cofre do governo e vai para a mão dos banqueiros privados, que ficam simplesmente com o poder de vida ou morte sobre a poupança do povo. Se o banco, por exemplo, quebrar, quebra a poupança do povo todinho, que é o que aconteceu no Chile. Oi, senhor, meu nome é Haslan, é Fabiana Haslan. Eu sou da cultura progressista, nosso chefe é o Wilson, um núcleo que a gente pretende implantar para cá quando chegar em 2022. Eu fiquei pensando sobre o DRU que você falou, me chamou muita atenção o seguinte, a ideia da desvinculação da receita, que me parece que foi criada primeiramente com a intenção de atender saúde, educação emergencial lá no governo Fernando Henrique, pelo menos exato. E aí ela foi se repetindo e foi se estendendo e virou a DRU e tal, e agora está para 2023, né? E parece que do governo, talvez Lula para cá, a ideia já não era mais saúde e educação e nem aquelas emergências, mas desviar tudo para a questão da dívida pública. E parece que o problema é a dívida pública. Eu assisto muito você falar sobre a dívida pública, sobre a auditoria da dívida pública e tal. Eu quero saber de você, assim, da sua opinião, em razão de toda a sua experiência, se politicamente, faticamente, porque instrumento jurídico a gente não tem, a força é do parlamento. Se ele quiser ficar estendendo essa emenda para sempre, vai estender e ponto final. Mas se politicamente isso é factível, é possível fazer essas pessoas mudarem de ideia e parar desse DRU e tudo para a dívida pública? E eu acho que é essa a razão pela qual ninguém quer mexer com a dívida pública, a DRU vai para lá. Então vamos reformar a Previdência para ver se a gente arruma algum dinheiro. Me parece, eu não sei se eu raciocinei corretamente. Obrigada. Muito obrigado, eu a você. Veja, o que ela está dizendo é a chave de tudo. Vamos sair da Previdência e vamos falar sobre o orçamento da União. Orçamento é um plano que vira lei todo ano, portanto é lei, é só a gente entrar na internet, está escrito lá. O governo é obrigado, todo ano ali por setembro,
a mandar para o Congresso o plano do que ele vai arrecadar no ano que vem, tudo que ele vai arrecadar, e o plano onde ele vai aplicar esse dinheiro. Isso é o orçamento. Então é uma lei que prevê e determina, ninguém pode gastar nada, nem arrecadar nada fora do que essa lei prevê. Então no orçamento brasileiro, as coisas estão da seguinte maneira: de cada R$100 que estão previstos no orçamento de arrecadação e despesa, o orçamento ele bate 0 a 0. Né? De cada R$100 que o governo prevê que vai receber e gastar, R$51 são rolagem de dívida pública, juro e amortização. Portanto, não sou eu que estou zangado com dívida. Qualquer um aqui em casa, do seu salário, está começando a ter dificuldade, está com o nome no SPC, o credor, a agiota da esquina já está começando a querer ser violento e tal. Tem uma hora que você senta com a patroa e faz a conta, pega o papel ali, opa, vamos ver aqui como é que está o orçamento. Eu estou ganhando tanto, você está ganhando tanto, né? A gente gasta tanto de aluguel, tanto de transporte, tanto de comida, tanto de farmácia e tal, vamos ver aqui a luz e de energia e tal, e faz o orçamento. Se eu nessa hora que vou fazer o cálculo em casa, e a nação é a nossa casa, 51 de cada R$100 é para serviço da dívida, eu tenho que dar devida atenção a isso. Para quê? Para não pagar a dívida? Não. O problema de dívida não é o tamanho dela. Todos nós, mais ou menos, sabemos de forma dura. É o perfil. Porque se eu, por exemplo, dou entrada no carrinho, né? Um Gol 1000, né? Dou entrada no carro, e o camarada me dá 36 vezes ou 72 meses para pagar, eu estou devendo um carro, que teoricamente eu não tinha dinheiro para comprar, mas a prestação picada em 72 meses, ela entra no meu bolso, para a classe média, né? Entra no bolso. Então o problema de dívida não é o tamanho dela, é o perfil, é o jeitão dela, é como é que ela se apresenta no prazo vis-à-vis a minha renda. Pois bem, no Brasil e só no Brasil, é tão violento o controle dos bancos sobre o orçamento público que 1/4 da dívida brasileira, que é de 5 trilhões e 400 bilhões de reais, vence em 4 dias. Então não tem peruano, não tem reforma de previdência, não tem sistema tributário, não tem perigo do Brasil tendo que pagar 1/4 da dívida de 5 trilhões, dá 1 trilhão e 400 bi. Para uma arrecadação de 600, não tem milagre. Portanto, o problema... Aí 51 de cada R$100 é a dívida, 25 de cada R$100 é a previdência. E aí você tem as outras despesas todas, educação, saúde, segurança. Em cima dessas despesas todas, eles meteram um teto de gastos na Constituição, com Michel Temer. E isso é o que explica essa esculhambação do corte da educação, que está indo milhões de idiotas, imbecis, né, para a rua, como se defendendo do presidente da República, chamou nossos professores e estudantes de imbecis e idiotas, né, porque ele não compreende, ele não entende. E não tem nenhuma estrutura organizacional, universidade, que você corte 30% do orçamento e ela possa ser administrada do dia para a noite. Justo no setor que o país mais precisa, qualquer estado sabe que o Brasil precisa, se tiver que fazer sacrifício de tudo, precisa melhorar a educação. É aí que nós vamos mudar as coisas no país. A gente está fazendo justamente o oposto. Então repare, 51 de cada 100 não mexe. A conversa do Fernando Henrique era saúde e educação, mas a DRU sempre foi capar dinheiro na previdência, na educação, na saúde, para a dívida, para juro de banco. Isso bastante bem, eu sei o que eu estou falando. 25% é a previdência, eles estão indo em cima pegando o menor. E aí você tem tudo mais com essa teto de gasto arrochando abaixo daquilo que já foi o ano passado. Então vem muita confusão por aí, muita confusão. Aí a pergunta política é, tem condição de resolver isso? Tem e não tem. Porque essa era a alegria do Lula, né? O governo Lula, a alegria... Sim, mas o Lula, por exemplo, fui amigo, fui ministro dele, não tem problema. Eu fui ministro do Lula, ajudei, mas o Lula deixou passar uma ocasião de ouro de mexer nessas coisas. E o PT não fez. Por exemplo, o imposto sobre heranças, o imposto sobre lucros e dividendos, o imposto sobre grandes fortunas, na hora que a gente estava com a força do mundo todo, que o Lula tinha a popularidade dele e tal, não sei o quê,
passava ligeiro demais. E essa é a resposta da sua pergunta. Ou a gente só tem condição agora se a gente restaurar um ambiente em que o político, líder do país, tenha força popular. Porque o jogo é isso, quando acaba a eleição, quando você tem eleição, os políticos vêm com o povão. Aí todo mundo sabe, os políticos, a gente sabe o que é que o povo quer ouvir. A gente sabe que o povo quer ouvir que precisa melhorar a saúde, precisa melhorar a educação, precisa melhorar a segurança, precisa tratar do emprego. E aí normalmente todo mundo repete a mesma coisa, ninguém acredita mais em nada, mas a gente precisa, renova a esperança, escolhe um. Aí vão para Brasília e a gente vai para casa. A gente esquece o nome de quem a gente votou, mas os banqueiros estão lá em cima. Todo dia estão lá falando com eles, estão pressionando, estão fazendo propaganda, estão dando dinheiro por fora. Até agora, países estrangeiros estão jogando dinheiro aqui dentro do Brasil, porque o que está em jogo são nossas riquezas. Eles vão entregar o petróleo, já entregaram a Embraer para os americanos, estão entregando a Amazônia, enfim, entregaram a base de Alcântara para os americanos. É o que se trata. Esse é o jogo, não tem negócio de poesia, nem de conversa de neném. É um jogo de cobiça internacional e os nossos governantes não estão a serviço da defesa do país, estão a serviço. O camarada vai para a coisa, só falta agarrar na braguilha do Trump, é uma coisa nojenta. Eu fico morrendo de vergonha do que eu vejo, ver o meu país exposto numa contradição dessa. Mas, daqui a pouco tem eleição. Daqui a pouco tem eleição. Se a gente tiver a condição de eleger alguém e ter compromisso de vida com esse conjunto de valores, e esse alguém, ao invés de dizer, deixa que eu chuto, propor antes as coisas que está pensando em fazer, e chegar na primeira hora, negociar, porque negociar com política é normal. A gente não pode achar que o presidente da República é o dono do mundo. É muito ruim, isso é rei. E não existe mais, desde a Revolução Francesa, nem rei que pode mandar e demandar na vida ou na morte. Portanto, negociar é uma arte da política. Desde que a negociação possa ser assistida por crianças, né, antes das 10 horas da noite, ou seja, não pode comprar voto, não pode subornar, não pode roubar dinheiro público, mas negociar, puxar uma emendinha para cá, prestigiar um político, prestigiar um deputado, isso é normal em toda a democracia do mundo. Isso é que o Bolsonaro nunca aprendeu. E aí está agora zangado aí porque está tendo dificuldades. Então, é preciso chegar lá com a proposta e não romper o compromisso popular. Deu confusão, chama o povo. Plebiscito e referendo. Essa é a saída para resolver o problema. Ô Bolsonaro, chama o povo para votar, Bolsonaro. Está dizendo que o Congresso está chantageando? Manda essa tua previdência para um plebiscito, cara. Larga de ser frouxo, seja homem. Foi o que eu estou falando igual ele falou com o Michel Temer. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs trabalhistas. Meu nome é Lucas Álvares, sou presidente da Frente Nacional Trabalhista e hoje militante do PDT com maior orgulho. Ciro, eu quero te fazer uma pergunta sobre os jabutis da PEC da Previdência. O que é o jabuti? São as propostas que o governo enxerta numa PEC porque não tem coragem de apresentar em separado e que são nocivas à soberania do Brasil, à democracia e ao povo trabalhador. Queriam, por exemplo, reduzir o período de aposentadoria dos ministros do Supremo, para que o Bolsonaro pudesse nomear vários ministros e deixar o Supremo à sua cara e feição. Ciro, esses jabutis, alguns deles foram retirados da CCJ, outros ainda permanecem na proposta. Eles são uma face das mais perversas dessa proposta nociva ao povo, que é a reforma da Previdência? Sim, meu companheiro, você tem toda a razão e eu nem sequer falei disso porque não se trata de previdência. Veja, esse exemplo que ele deu é bem claro. Jabuti, você sabe o que é? Se você viu um tatu, eu brinco um jabuti em cima de um toco, é porque alguém botou. Por quê? Porque jabuti ou tatu não sobe em toco. Então, você tem uma proposta de reforma e eles meteram lá uma porção de coisas que não tem nada a ver com previdência. Numa delas, eles reduzem a aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de 75 anos, ou seja, um ministro nomeado no Supremo fica lá até os 75 anos de idade e com 75 ele é obrigado a se aposentar, que chama aposentadoria compulsória. Com o Bolsonaro, na reforma da Previdência, que não tem nada a ver com Previdência, eles reduzem isso para 70. Com isso, o Bolsonaro, ao invés de nomear um ministro do Supremo durante o mandato de 4 anos dele,
passa a nomear 6 ministros do Supremo, que é a maioria. Ou seja, o Bolsonaro passaria a controlar o Supremo Tribunal Federal igualzinho que ele escolhendo o que aconteceu na Venezuela. Isso aqui é coisa impressionante. A merda na Venezuela é exatamente isso. Um militar querendo enfrentar as instituições, esse pelo menos lá gostava do povo nacional da Venezuela, protegia a Venezuela contra a cobiça internacional. Esse aqui é o chavismo piorado, porque vende e entrega nossas riquezas para o estrangeiro. Nós estamos penteando, passando pente fino, vamos tirar essas lentes, esses piolhos pudim e vamos denunciar todos. Não vamos deixar passar nenhum. Ele está lembrando, Paulo Ramos, nosso deputado, que é um dos que está lá lutando do nosso lado, nessa coisa do jabuti, eles desconstitucionalizam, ou seja, tiram da Constituição, por exemplo, o jabuti, a obrigação de atualizar a aposentadoria pelo mesmo valor e na mesma data dos servidores da ativa. Qual é a diferença? É que se for constitucional a lei, para ser mudada precisa de 308 votos. Se for a metade mais um dos presentes, ou seja, você com 155 deputados, você pode votar que o reajuste do salário da atividade é um e o do aposentado é outro, bem menor. Isso está lá também como jabuti. Só para ajudar, nós vamos colocar, por até uma sugestão do Paulo, em todas as páginas, e a gente pede a adesão de todos os Ciros do Brasil, o nome de todos os 49 parlamentares que estão na Comissão de Constituição e Justiça. Comissão especial, para que a gente, com carinho, com habilidade, com inteligência, os convençam a fazer a opção. Agora, vamos pedir, com todo respeito, com todo carinho. Não sirvam as dois senhores, sirvam a só um. Não faça uma desgraça dessa comigo. É isso. Aí depois, se eles não cumprirem, aí vá tomando as patas. Vamos chamar mais 3 pessoas aqui. O Kaiser já está aqui. Monique Camargo e Mauro Dias. Boa tarde, Ciro. Agradecer muito a essa resistência, por seu intermédio, por todo o PDT, na pessoa do seu presidente, do Paulo Ramos e de todos aqui presentes. A minha pergunta, ela tem um cunho jurídico, mas a competência é política. A CPI da Previdência declarou que a Previdência era superavitária. Isso é uma mentira? Isso tem alguma validade para ser usada contra essa reforma maléfica que está sendo colocada, ou é apenas um pano de fundo? Eu agradeço muito, Kaiser, você ter feito essa pergunta, porque esse é um assunto importante para todos nós, e talvez eu não tenha dado devida atenção, que eu estava querendo deixar muito o microfone aberto. E nós do PDT, liderados pelo Lupe, que é um irmão, estamos rodando o país, que a gente acha que é nossa obrigação, fora de eleição, ajudar o povo no enfrentamento dos seus problemas do dia a dia. E aí, veja bem, o que o Kaiser está falando é um negócio de deixar qualquer um doido. O governo, vou repetir, diz que a Previdência Social tem um buraco de 280 bilhões de reais por ano e que se a gente não corrigir isso vai engolir o Brasil vai entrar no caos, etc. E a CPI da Previdência, que foi liderada por um grande brasileiro, militante do PT, mas nunca foi enrolado em nenhuma confusão, que chama senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Esse homem é dedicado com toda a decência, com toda a seriedade à causa do povo trabalhador desde que nasceu. Era a questão do salário mínimo, a questão da vida inteira. É um trabalhista genuíno, emprestado lá ao PT, não tem problema nenhum. Mas enfim, ele chega, o que eu estou querendo dizer, isso não é para elogiar, porque ele merece elogio. Um bom político merece ser elogiado para a gente saber que existe a diferença, porque eles querem que todo mundo pense que é tudo igual, porque aí é um paraíso do pilantra achar que todo mundo é igual. E o país é desses homens, nunca entrou enrolado, não tem escândalo com ele, e a vida inteira dedicada à luta. E ele, com essa seriedade, diz assim: é mentira que tenha déficit da Previdência. Pelo contrário, a Previdência tem superávit. Aí durma-se com um barulho desse. A gente quer acreditar que o governo ia ter coragem de fazer uma mentira desse tamanho,
de dizer que o buraco é de 280 bilhões, mas a gente sabe que um homem sério, liderando outros homens sérios, diz que a Previdência não tem buraco. Como é que a gente explica? É a tal história do jogo do número. É o truque de como é que você lê o número. Então veja bem, juntando a contribuição dos trabalhadores, juntando a contribuição patronal, juntando o PIS, o COFINS, a CCS, a contribuição social sobre o lucro livre, as receitas de loterias e outros penduricalhos, e juntando essa bacia de recursos e pagando a conta da Previdência, este ano falta apenas 50 bilhões de reais. Portanto, é mentira do governo que o buraco da Previdência é de 180 ou de 280 bilhões de reais. Por que o governo tem a coragem de dizer isso? Por causa da DRU. O que é a DRU? Nós já vimos. É uma lei que botaram na Constituição que capa de cada R$3 dos dinheiros que são criados por lei para financiar a Previdência Social e leva esse de cada R$3 para os bancos, para o sistema de rolagem de dívida e pagamento de juros. Só para vocês terem ideia, o Brasil pagou 581 bilhões de reais de juros ano passado. Só para vocês terem uma ideia da pancada que é isso no nosso orçamento brasileiro. Portanto, quem tem razão é o Paulo Paim, porque mesmo 50 bilhões, se você olhar que o governo brasileiro, nos últimos 20 anos, dispensou de cobrar impostos e contribuições previdenciárias, tipo PIS e COFINS, numa conta de 384 bilhões de reais por ano, ou seja, o trabalhador paga, quando vai pagar a conta de energia, 28%, 29% é imposto. Quando vai pagar a conta do celular, mesmo pré-pago, 28%, 30% é imposto. O cidadão que ganha R$ 2.059 já morre com 15% de imposto de renda. E no Brasil, uma minoria de amigos do rei, de todos os reis que ocuparam o poder no Brasil, tem uma dispensa por ano de pagar imposto que deviam pagar de 384 bilhões de reais. Se a gente tirasse 20%, 20 de cada R$100 desses 384 bilhões de reais que são dispensados, também a Previdência não tinha déficit, tinha superado. Mas tem outro número, que são os devedores, que sabem que devem, mas não pagam a Previdência. Hoje existem ativos equivalentes a valores atualizados a mais de R$1 trilhão de empresas que devem, não negam, mas estão na justiça não conseguindo não pagar a Previdência. Uma parte desse trilhão está perdida. Por exemplo, a Varig morreu, ninguém vai mais achar, perdeu-se esse dinheiro. A VASP, a Transbrasil, para dar exemplo de 3 grandes companhias aéreas que durante um tempo antes de falir pararam de pagar a Previdência, tem lá a dívida registrada, mas elas morreram, sumiram, não existe mais, ninguém vai achar mais, esse dinheiro está perdido. Mas dentro desses 1 trilhão está a JBS, desses canalhas Batista que compra todo mundo, está lá o Banco Itaú, que teve 9 bilhões de reais de lucro distribuído para 4 famílias, e que fica usando a justiça, que é muito danada para condenar pobre, negro e jovem, mas quando é para rico, anda a passo de carga no banco, né? Então esse dinheiro aí tem mais uns 500 bilhões de reais que poderia entrar durante aí um tempo razoável se a justiça se compenetrar, e a gente também pode fazer um apelo tendo o governo em cima, né, reclamando, também pode resolver. Portanto, a Previdência é um problema, mas não tem a urgência e a dramaticidade se outras soluções forem postas juntos, vai ter que discutir um novo poder. Muito obrigado, senhor. Não, deixa o Paulo Ramos ter uma informação adicional. É que o relator da CPI da Previdência, de autoria do senador Paulo Paim, foi o ex-senador Hélio José, do Distrito Federal, que fez um belo relatório em conjunto com o senador Paulo Paim, só para registrar, porque... Muito justo, o Hélio José fez um belo trabalho e chegam juntos à mesma conclusão que nós estamos chegando aqui. Não quebra, você tem todo o direito. Dá o microfone para ela, gente. Passa o microfone.
Não, o efeito da CPI é só informativo, porque existem CPIs que determinam providências, não é? Então, esta CPI, ela não teve um caráter, por assim dizer, de determinar mudanças, ela faz recomendações, mas ela é muito opinativa. Ela basicamente, porque o papel de CPI nem sempre é de delegacia de polícia. É um papel muito importante, porque eles aprofundaram a discussão sobre esses modelos. E esse relatório, ele tem 1 milhão de informações importantes, tem recomendações importantes, tipo essa de execução das dívidas e de mostrar o caminho, etc. Mas ela não tem, vamos dizer, determina que se faça isso sob pena de, ela não faz. Olá, boa tarde. Boa tarde. Me chamo Monique, tenho muita admiração por você. Estou feliz que os jovens estão participando da discussão. Muito Obrigada importante. pelo jovem. Jovem demais. É nossa área, Ciro, nossa área. É minha turma. Então, guardamos muita esperança em você, honre isso sempre. Bem? Minha pergunta é bem simples, bastante popular. Eu gostaria de saber, caso a reforma seja aprovada nesses moldes propostos atualmente, ou algo similar a isso, qual a possibilidade de um próximo presidente revogar isso, colocar uma outra proposta? O quão isso é flexível? Porque me parece assim muito, parece que é algo vulnerável. Queria saber como que funciona isso. Veja, é melhor que a gente faça muita força agora, por uma razão prática. Agora, eles, para mudarem a regra, precisam juntar 308 votos dos 513. Portanto, a dificuldade maior é deles. Amanhã, se eles fizerem essa merda toda, né? E aí um outro presidente ou presidenta que assumir, que quiser corrigir, esse vai ter que precisar dos 308 votos. Então veja, o poder das minorias é muito grave nesse momento. Quando você precisa de um quórum de 308, que é 3/5 dos votos, eles é que estão agora com a dificuldade de fazer. Portanto, se a gente conseguir um voto e eles tiverem 307, a gente ganha a parada, entendeu? Lá no futuro, se a gente quiser corrigir, porque veja, eles vão entregar essa dinheirama toda para os bancos. Entenda bem, né? Os bancos são os grandes aplicadores das grandes mídias, então as grandes correntes de televisão que fazem opinião pública, etc., todos são ultramilionários aplicadores dos bancos. Portanto, é uma turma que trabalha junto. Nesse momento, eles estão trabalhando todos juntos para juntar 308 votos. E nós precisamos juntar um voto a menos do que 308. Se amanhã eles conseguirem passar essa desgraça, nós é que vamos ter que juntar os 308. Basta eles terem um voto que dê 307, a gente perde. Porque não quer dizer que a gente não possa tentar, mas agora é jogar o jogo agora, né? A gente se proteger agora. Mas é algo que fica sendo possível a cada eleição. Sim, a Constituição brasileira, ela pode ser mudada menos naquilo que nós profissionais do direito chamamos de cláusula pétrea. Então, por exemplo, não pode existir uma emenda que revogue a República, não pode existir uma emenda que acabe com a soberania nacional, não pode ter uma emenda que diga que o direito e as garantias individuais das pessoas não podem ser mudadas, isso, o direito à vida, a economidade física, as informações e tal. Então, salvo as cláusulas pétreas, tudo mais pode ser mudado. Mas, para mudar a Constituição, precisa de 308 votos e 513. Pessoal, rapidinho. Mauro Dias está aí? Pessoal, se o Mauro Dias não tiver, a gente vai ter que finalizar o processo por conta do nosso horário que está chegando ao fim. E a gente tem até 14 horas. Tem um companheiro ali que está de pé querendo. Pergunta, você quer fazer? Pode fazer, não tem problema. Desculpa, eu vim de longe, aí eu queria muito falar com o senhor. Isso é só organização, não vamos filtrar ninguém. Pode falar. Então, primeiro, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Rio de Janeiro. Nem todos os políticos têm essa coragem de dar a cara a tapa para falar com a população. E meu nome é Thiago Santana e eu quero fazer 3 comentários, mas eu juro que vão ser bem rápidos. Primeiro, como é que você vai aproveitar as coisas boas que a reforma da Previdência do Paulo Guedes propôs, como, por exemplo, botar um teto do INSS para cortar esses super salários de juízes e desembargadores que se aposentam ganhando 30, 40, 50 mil reais? Porque isso dói no povo, no povo, tanto no bolso como na moral do povo brasileiro, que se aposenta ganhando o salário mínimo.
Segundo, a proporcionalidade que foi apresentada nesse projeto do Paulo Guedes e que reduz para 7,5% das pessoas que ganham salário mínimo e cobra até 14% de quem ganha grandes salários. Progressividades que não existe hoje. Hoje todo mundo paga 8% e o juiz paga 8% e se aposenta com 25 mil, e o que é muito injusto. Segunda coisa, como pedir a captura institucional dessa previdência que você não propõe pelas centrais sindicais? Porque, via de regra, os bancos de desenvolvimento do mundo que deram certo são bancos que colocam uma independência técnica, botam um mandato de 5 anos com leis objetivas que deixam eles trabalharem. Terceiro, sobre a DRU. O Brasil não paga dívida desde 2015, a gente está fazendo só rolagem da dívida pública, a gente já não está pagando a dívida. E aí o senhor ainda quer tirar mais dinheiro desse pagamento de dívida, sendo que a dívida pública, esse pagamento da dívida pública, que é um instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Se você tirar esse poder, esse recurso do Banco Central para controlar a inflação, a gente pode correr o risco de enfrentar mais um surto inflacionário aqui no Brasil. E aí eu quero conversar com o senhor sobre isso, porque é um perigo. E assim, que o senhor tem que prevenir tanto a população mais pobre, que sofre muito quando existe a inflação. Essas medidas têm que ser pensadas com cuidado. Essa é a minha pequena crítica ao senhor. Não tem crítica nenhuma, que seja muito bem-vinda para mim. Eu agradeço muito você ter vindo e ter feito isso, até porque eu vou te ajudar. Por exemplo, é mentira pura e simples e grosseira que a proposta Guedes unifica a Previdência com juízes e coisa. É mentira, não tem isso. Eles estão anunciando isso na internet, que todo mundo agora fica com 5.800, isso é mentira. As aposentadorias especiais dos deputados não é na proposta do Guedes, já acabaram. Antes, lá atrás, ainda com o Lula, os deputados agora têm que se aposentar com 35 anos de contribuição, mas se aposentam com salário cheio, não tem teto de 5.800. Os magistrados, zero proposta. Nenhuma proposta do Guedes está limitando. Nenhuma questão que eu faria cobraria disso. A minha ideia é caminhar para uma previdência unificada no futuro, todo mundo igual, com esses 3 pilares. O pilar social, salário mínimo para quem pôde ou não pôde contribuir, como uma garantia de renda mínima de cidadania. Um segundo limite até R$5.000 de repartição garantido pelo setor público. E o terceiro, previdência complementar para todo mundo, pública, para quem quiser ganhar acima do teto. Uma contribuição patronal que a deles eles retiram. Portanto, isso aí a primeira coisa é mentira. Você pode checar o que eu estou lhe dizendo, não é verdade que os magistrados têm. Os deputados já não têm mais aposentadoria especial, digamos assim, de 2 mandatos, 4 mandatos, que tinha eu, por exemplo, Ciro Gomes. Vou contar agora só porque, enfim, eu, com 36 anos de idade, era ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Pelos privilégios da lei brasileira, eu tinha direito à aposentadoria das 3. Nunca aceitei receber nenhuma, não é agora não, nunca aceitei nem um dia receber, porque eu considerava uma imoralidade que eu, sadio, com 36 anos, fosse ser sustentado pelo povo pobre do Ceará. Então, eu tenho uma certa moral, pessoal. Está fazendo uma falta leve, na hora que o reumatismo está chegando, está me fazendo uma falta danada. A minha previdência é privada e eu ainda estou pagando. Então, repare, na segunda questão da dívida, ou não, segunda questão, o Banco Central independente, não é banco de investimento. Talvez seja o que você queria falar. Pega o microfone. Não, porque a questão é assim, os bancos que deram certo, os bancos de desenvolvimento que geralmente dão certo... Não, você está falando de Banco de Desenvolvimento ou Banco Central? A pergunta número 2 é sobre bancos de desenvolvimento. Banco de Desenvolvimento, nunca, nenhum deles existe no mundo com essa tal independência, não existe isso. Banco de Desenvolvimento no mundo inteiro, são poucos os países que têm, pouquíssimos. Só para você ter uma ideia, o BNDES brasileiro é maior do que o Banco Mundial. O ativo, estão quebrando, o Bolsonaro está quebrando o BNDES, desfinanciando o investimento produtivo, infraestrutura, que são investimentos ativos de médio e longo prazo, as exportações brasileiras de produtos de alto valor agregado, como a Embraer, que agora virou americana, tudo isso o BNDES está por trás. Pois bem, nenhum banco de desenvolvimento, os poucos que existem, você tem um KfW alemão, você tem um japonês e você tem um Exim Bank para exportações de serviços americanos. Nenhum deles é independente, todos eles obedecem a uma estratégia de desenvolvimento que cada país afirma para eles. Evidentemente que você não fica, como o PT fez, mandando empresta para fulano, empresta para Beltrano.
Isso é que está errado. Mas você tem o seguinte, complexo industrial do petróleo e gás, isso é a prioridade do Brasil. A industrialização do complexo industrial militar, a industrialização do complexo industrial da saúde. Então você determina as prioridades estratégicas do país e sai do clientelismo e foca naqueles objetivos que justificam a razão de ser, de existirem bancos de fomento, que são raros no mundo. Volto a lhe dizer, são muito raros no mundo. Só para você ter uma ideia, eu vou repetir, o BNDES brasileiro está sendo quebrado, mas ele é maior do que o Banco Mundial. Tem um papel muito mais relevante e foi fundado pelos trabalhistas. Getúlio Vargas, né? Tudo que tem importante no Brasil foi feito pelos trabalhistas. E a terceira coisa é o dinheiro da dívida. Veja bem, esse terrorismo que fazem, né, de que a gente não está pagando dívida, isso é uma deslavada mentira. Porque qual é a razão de eu fazer toda a política econômica brasileira, do segundo mandato do Fernando Henrique, passando pelos 8 anos do Lula, e pela Dilma, pelo Temer, toda a política econômica brasileira gira em torno daquilo que eles chamam de tripé macroeconômico. O que é o tripé macroeconômico? Câmbio flutuante, a gente comentou outra hora, superávit primário e meta de inflação. Essas duas têm a ver com o quê? Dívida pública. Simplesmente o Brasil inteiro está ordenado não para desenvolver, para gerar emprego, para ser autônomo tecnologicamente, para ter, enfim, alguma capacidade de equilíbrio nas transações industriais entre manufaturado e não manufaturado, e cai tudo na mão dos bancos. E aí veja bem, o problema do Brasil não é o tamanho da dívida, que está se aproximando de 80% do PIB. O problema é que os americanos devem 120% do PIB, mas o termo médio de vencimento da dívida americana é de 40 anos. Os japoneses devem 220% do PIB do Japão, mas o termo médio de vencimento é de 30 anos. A Itália deve 180% do PIB, mas o termo médio de vencimento é de 25 anos. Porque, por definição, dívida pública equivale à poupança de longo prazo da sociedade. No Brasil, a dívida pública brasileira tem um termo de vencimento de 3 anos, sendo que 1/4 dela vence em 4 dias. O nome disso é assalto à mão desarmada. Não tem nada a ver com dívida pública. O nome disso é submissão de toda uma nação que está matando e morrendo para fazer um lucro exorbitante, sem precedente. Eu também estou desafiando. Os americanos são 5 mil bancos, no Brasil 5. O lucro sobre patrimônio de um banco de primeira linha nos Estados Unidos é de 4 a 5% sobre patrimônio. Aqui é 20%. Então onde é que vem o dinheiro se a agricultura está quebrando? A indústria quebrando, o serviço quebrando, vem dar onde esse dinheiro? Mas dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para Mas tem uma questão. Essa aqui, quando você fala de... Companheiro, só um minutinho, senão a gente vai polarizar. Não, você está intoxicado, sai do MBL ligeiro. Das partes do MBL. Ele está carregando, não, você sai das páginas. Não é você quem está falando. Não é você. Você está carregando aí o retrato do maior líder de esquerda, talvez do único líder verdadeiramente de esquerda da América Latina, que é o Mujica, lá do Uruguai. Esse é um líder de esquerda que foi preso por ele, anda no Fusca. Portanto, eu sei que você não é do MBL. Eu estou só dizendo que os argumentos que você trouxe são das páginas do MBL. Na verdade, não. Assim, eu estudo... Obrigado, senão a gente vai polarizar. Aí meu nome é Wagner Tomás, eu faço parte do movimento Quaqueiro Verde. Um prazer estar aqui, foi uma tremenda aula. A minha pergunta é bem objetiva, porque eu acho que a gente tem que ver aqui a prática. Para a população, Ciro Gomes, o que a gente deve fazer para virar essa mesa contra a reforma da Previdência? Obrigado pela oportunidade. Duas coisas muito importantes. Cada um que puder, ajude o seu vizinho, o seu companheiro de culto, o seu companheiro de igreja, o seu companheiro de trabalho, a entender e a se ligar no assunto. Essa é a primeira tarefa. Cada um fazer com quem puder ajudar, porque, como eu disse, o benefício está tão longe e a população está tão descrente que eles acham que esse assunto não interessa. E esse assunto, como eu tentei demonstrar, estou tentando demonstrar, é um assunto que consulta a própria sorte da nação brasileira. A segunda é procurar o deputado em quem você votou a deputado. E eu recomendo ainda, cada um faz do jeito que quiser, mas eu recomendo que essa primeira abordagem seja respeitosa, até carinhosa. Meu irmão,
está aí nas suas mãos, o meu destino, o destino do meu pai, da minha mãe. A gente tem ouvido falar em coisas muito perversas, muito desiguais, muito injustas, e eu estou aqui como seu eleitor e fazendo um apelo para você, por favor, por tudo quanto você queira ver na sua família, não fazer um destroço desse conosco. Evidentemente que eu sei que você não vai fazer isso, porque ano que vem nós vamos encontrar de novo, tem outra eleição, a gente sabe que a gente quer continuar votando no amigo e não. Depois, se ele não cumprir, aí o pau canta. Vamos lá, gente. Queria agradecer ao Bangu Atlético Clube, a gentileza de nos ofertar, a todos os companheiros que ajudaram no apoio. Eu queria pedir uma gentileza... Léo Lupe! Também, o Augusto, todo mundo. Queria pedir a gentileza de todos e a do Ciro, que eu não queria terminar sem ter uma voz feminina. Eu quero ouvir a minha prefeita Marta Rocha, com a permissão de todos os companheiros presentes. Marta Rocha! Bom, boa tarde a todas e todos. Eu só quero te dizer, Ciro, que foi uma manhã, tarde maravilhosa, porque, na verdade, o que nós fizemos aqui hoje, né, foi refletir sobre o Brasil e pensar o que a gente pode fazer verdadeiramente para transformar esse país numa nação. E quando a gente te ouve, a gente sai daqui renovado, acreditando que, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil, apesar desse momento de pouca solidariedade, apesar desse momento que não é democrático, está nas nossas mãos a possibilidade de virar essa mesa. E é virar essa mesa do jeito que a gente fez hoje, discutindo e olhando para trás, olhando para a Brizola, olhando para todo mundo que nos antecedeu e aqui renovando o nosso compromisso com o povo brasileiro. Por isso, bom demais ter você aqui. Viva o PDT, saudações trabalhistas. Obrigado, companheira Marta. Vou passar a palavra das considerações finais. Você que o debatedor fala, considerações finais. Vou pedir as considerações finais do Ciro, mas antes, deixa eu te pedir uma coisa, Ciro. Você não tem ideia de como a gente se sente orgulhoso de ter você como quadro do PDT. Você está mostrando aquilo que é mais valioso para o trabalhismo, para a nossa história, no ser humano, na inteligência do ser humano. Você está levando a política a ser debatida como ela deve ser debatida, com nível, com informação, com estudo. Você está aprofundando a discussão do Brasil. A gente tem um tremendo orgulho e honra de ter você, e é um tremendo orgulho de ter uma honra incomensurável de poder dizer que você vai ser presidente da República. É questão de tempo. Bom, eu quero agradecer antes de mais nada a todas, a todos, a cada uma, a cada um. É sábado, isso me enche o coração de esperança. A gente, num clube tradicional desse, quero agradecer aos organizadores do Bangu, num bairro popular do Rio de Janeiro, ter a oportunidade de a gente conversar. Tudo que nós conversamos foi transmitido, muitos brasileiros puderam tomar conhecimento dos problemas pela qualidade das perguntas, pela participação de todos. E eu, Lupe, é que tenho muito orgulho. Eu estou afiliado ao partido que um dia foi de Getúlio Vargas, de João Goulart, de Leonel de Moura Brizola, liderado pelo irmão, como você é, que a vida me deu, e na sua terra de adoção para sempre, que é o Rio de Janeiro, é um orgulho, uma felicidade, uma alegria muito grande. Eu quero, voltando a agradecer a todos e a todas, registrar o Paulo Ramos, é um deputado que orgulha o nosso PDT, o Chico D'Angelo, eu falo nos federais porque eles vão votar essa parada, eles estão sofrendo todo tipo de pressão dos poderosos, e vale a pena que o povo preste atenção para a gente ir separando o joio do trigo. Muito obrigado por suas palavras, Marta, aos vereadores também, muito obrigado pela presença, e viva o nosso país, é só um mau momento, vai passar. Brava gente brasileira, longe vai ter você vir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva o Brasil, viva a Brizola! Companheiros, tem um cartão, uma carteira de estacionamento aí, um documento de carro.